pessoal, são 8h05. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas a todos, né? Então, participando do nosso segundo workshop sobre aeroportos, né? Um tema muito interessante. Esse workshop faz parte também para divulgar a nossa quinta turma do curso de pós-graduação em infraestrutura aeroportuária, né? Que vai estar começando aí no próximo mês. Quem ainda não se inscreveu, tiver interesse, pode entrar em contato com o comercial do IPOS, né? Para a gente estar prestando mais informações e também, no caso, dando toda a assessoria necessária para quem quiser se inscrever. Bom, hoje a gente trouxe uma empresa aqui que é referência no mercado, uma aplicação principalmente de geossintéticos, a parte de drenagem, e a gente montou 2 noites exclusivas com apresentações em cases em aeroportos, tá? Então, muitas vezes a gente vê a teoria, esses 2 dias vão ser dias bem práticos, vai estar mostrando bastante soluções, e soluções essas que eu tenho certeza que vocês veem no dia a dia, né? Muitas dessas soluções vocês têm problema e até não conhecem, né? Então, a ideia desses 2 dias é estar trazendo essas soluções para que vocês conheçam e possam utilizar também. Queria agradecer a Macaferri, e agradecer o engenheiro Ramon aqui por ter aceitado esse convite, ter topado esse desafio dessas 2 noites, desse workshop, né? E eu e o Ramon já somos amigos há bastante tempo, né? E a gente sempre fez essa troca de informações no quesito técnico, de buscar auxiliar concessionárias, buscar auxiliar sempre que for preciso. Então, a nossa palestra hoje é com o engenheiro Ramon. E, Ramon, contigo aí, e fique bem à vontade aí. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Espero que estejam todos me escutando muito bem. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande fazer esses workshops aí com o IPOS, aí já de longa data, já faz algum tempo que a gente tem essa parceria, digamos assim, para a gente trocar informações, né, e trocar algumas experiências. E mais agradecer mesmo ao amigo pelo convite, agradecer a todos aí que estão participando, que estão escutando a gente, agradecer também a estrutura do IPOS, né, que auxiliou a gente aí a fazer esse workshop, e eu espero que vocês consigam aproveitar de maneira excelente, não só hoje, com a apresentação que eu vou fazer sobre um pouco mais de geossintéticos, mas também amanhã com o José Roberto Costa, né, que vai falar um pouco sobre a drenagem, um pouco macrodrenagem, estruturas de contenção, tudo isso, soluções aí voltadas para as possíveis soluções em aeroportos, né? Então eu vou iniciar agora a minha apresentação, vou compartilhar aqui, por favor me confirme se vocês estão vendo a minha tela. Está carregando aí. Estamos vendo sim. Tá ok, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, porque como eu estou com 2 telas aqui, eu não consigo ver se alguém levanta a mão, mas pode abrir o áudio e a gente vai trocando uma ideia. É uma conversa mais, né? Nada muito formal, mas fiquem à vontade para interromper a hora que acharem interessante, tá bom? Só o nosso tema hoje, então, são soluções de geossintéticos para pavimentação e drenagem voltadas a soluções para aeroportos, né? É uma apresentação mais ilustrativa, digamos assim, a gente não vai entrar num cunho técnico de dimensionamento tão aprofundado, porque senão a gente precisaria de muito mais tempo para que isso acontecesse, né? Então, vai ser mais demonstrativo esse nosso primeiro contato, mas a gente fica aberto aí sempre a perguntas, ou até mesmo numa próxima oportunidade a gente ser um pouco mais aprofundado em algum tema específico, tá? Então, só me apresentando, antes de mais nada, sou Ramon Luiz Cavilha, sou engenheiro civil formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tenho uma pós-graduação na área de pavimentação rodoviária, né? E hoje, estou na Macaferri já há 11 anos, e hoje eu sou gerente da Unidade Sul, sou responsável aí pela nossa unidade que fica aqui no sul do país, que está sediada hoje em São José, ao lado de Florianópolis, e
tem a missão aí de cuidar dos 3 estados do sul do país, tá? Como agenda, só para que vocês também consigam entender um pouco a apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre a Maccaferri, para quem ainda não conhece a Maccaferri, né? Então vai ser bem breve mesmo, questão de 5, 6 minutinhos, a gente vai falar um pouquinho sobre a Maccaferri, para que vocês consigam compreender o tamanho que a Maccaferri hoje tem no mundo. E aí sim a gente vai fazer uma introdução sobre os geossintéticos. Depois dessa primeira introdução, é que a gente vai entrar a fundo aí no nosso principal tema, são as soluções para pavimento e drenagem, citando alguns conceitos básicos, os casos de obras, né? Tudo isso relacionado com os geossintéticos. Então, nesse primeiro momento, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre a Maccaferri. Eu vou rodar um vídeo agora bem curto mesmo, um vídeo institucional. Ele tem um som, então se vocês não estiverem ouvindo o som, por favor, me avisem que a gente tenta rodar ele de novo. Mas a princípio é para rodar o som normalmente, tá? Maccaferri is a name that goes back to the Italian Renaissance. Translated means he who works with iron. This is the spirit that flows in our veins. Regina Maccaferri was founded in 1879 and immediately started to contribute to important public safety works. Today, with operations in over 100 countries and manufacturing facilities in 5 continents, Maccaferri is synonymous with technical excellence, reliability, and environmental compatibility. Maccaferri is a technical reference in the design and development of solutions within the civil engineering, geotechnical, and environmental construction markets. Those who work in Maccaferri share a vision. Nurture the world of tomorrow, harmonizing life and nature through innovative solutions. Maccaferri delivers to its customers engineered solutions that are innovative, safe, and environmentally friendly. That enable us to realize our dreams, help the planet, help the humans. Bom, se a gente for resumir até um pouco do que o vídeo falou, né, ela foi a Alfitine Maccaferri, que foi da onde a gente nasceu, ela foi fundada então em 1879 e ela sempre foi baseada desde então em valores de inovação, integridade, um serviço de excelência e um respeito muito grande com o meio ambiente. Hoje, nós somos os líderes internacionais em prover soluções avançadas para o mercado de construção civil, engenharia geotécnica e também na parte da engenharia ambiental. Pegamos soluções desde muros de contenções e obras hidráulicas até sistemas de contenção de queda de rochas e reforço de solos. Nós estamos aí há 140 anos no mercado, né, revolucionando o cenário da engenharia e com certeza ainda temos muito a somar. A Maccaferri como um fabricante, né, a gente sim, somos uma fábrica, mas como eu sempre costumo dizer, as vendas dos materiais são apenas uma consequência do nosso trabalho. Uma equipe técnica, uma parte técnica vem antes de qualquer coisa, antes da venda do material, né? E, portanto, a gente sempre diz que nós somos provedores de soluções, atuamos como um parceiro para projetos, né? Nós temos aí 140 anos de experiência técnica, presença global, mas com uma mentalidade local. Por quê? Porque hoje nós somos engenheiros espalhados por todo o mundo. Então, se eu tiver um problema, por exemplo, hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, eu tenho um engenheiro que conhece a região, que hoje até está sitiado em Foz do Iguaçu, mas que conhece a região, que conhece as propriedades de solo, tempo de chuva, por exemplo, né, o período de chuva. A gente tem engenheiros em Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, tudo isso para que a gente consiga ter a melhor solução com o que se está envolvido em toda aquela parte
onde a solução vai ser aplicada, tá? Nós temos departamentos de pesquisa e desenvolvimento, laboratórios experimentais e áreas de teste em todas as nossas fábricas, e a gente tem o mais vasto portfólio mundial de produtos e soluções. E ainda a gente desenvolve alguns softwares com parcerias de algumas melhores universidades do mundo, que auxiliam no dimensionamento, na indicação, principalmente na área de projetos, quando a gente tem algum parceiro que está desenvolvendo alguma solução. Hoje, nós estamos presentes em mais de 100 países, somos em mais de 2.500 funcionários, temos mais de 25 fábricas e mais de 60 unidades regionais em todo o mundo. Aqui na América Latina, a nossa sede fica aqui no Brasil, em Jundiaí, São Paulo, e a gente tem 2 unidades Fabris aqui no Brasil. Uma delas fica na própria sede, que é em Jundiaí, que é a maior fábrica que a gente tem hoje na América Latina, e temos outra na Bahia, que fica em Camaçari, que produz somente alguns biosintéticos, né? Não são todos, mas a grande maioria das nossas soluções são fabricadas em Jundiaí, São Paulo. E quais são as soluções Macafé, né? Nós conseguimos abranger aí uma série de aplicações e soluções dentro da engenharia. A gente auxilia os nossos parceiros em diferentes fases do projeto. A gente atua desde a concepção do projeto, né, identificando o problema, para que aí sim a gente faça uma concepção da solução. Muitas vezes são concepções, até mesmo do nosso, não seja corriqueira da nossa produção, mas a gente pode pensar, sim, em soluções exclusivas para cada tipo de obra, para cada tipo de problema, né? Então, a gente atua concebendo, fabricando, muitas vezes até instalando, ou então, né, orientando na instalação. Então, a gente está aí presente em todas as fases de um projeto. A gente pode atuar hoje com soluções de reforço de solos, muros de contenção em solo reforçado, drenagem de estruturas, controle de erosão, proteção contra a queda de rocha e barreiras dinâmicas, a parte da hidráulica, que aí se envolve um pouco mais a macrodrenagem, né, canalizações, contenções de encostas de rios, barragens, né, barreiras de segurança e anti-ruídos, túneis, estabilização de solos e pavimentos e a parte de arames e alambrados. Se a gente for subdividir hoje, a gente pode subdividir em 4 grandes grupos hoje as soluções da Macafé. A primeira delas foi onde a Macafé, a Officine Macafé surgiu, que são as soluções em malha hexagonal de dupla torção. Tá? É a famosa tela do gabião. Acredito que todos vocês que estão no ramo da engenharia já tenham visto ou ouvido falar um muro em contenção à gravidade em gabião, né, que são essas telas com as rochas dentro. E essa tela, né, não é uma tela simples, né, é uma tela especial que foi desenvolvida. Hoje existe uma norma para que seja fabricada. E essa tela quem inventou foi, então, a Macafé, lá em 1879. Foi daí que a Macafé surgiu. Então, o primeiro grande grupo, ainda é o nosso core business, são as soluções em malha hexagonal de dupla torção. Com essa malha, a gente consegue fazer obras de geotecnia, de hidráulica, né? A gente pode citar aí muros de contenção, né, a gravidade em gabião, ou até mesmo solos reforçados. Inclusive, hoje, o muro pronto, o maior muro em solo reforçado hoje do Brasil, é um sistema com a malha hexagonal de dupla torção, e é em um aeroporto, em São Paulo. Né? Então, um muro com 34 metros de altura, por exemplo. Então, a gente consegue hoje fazer grandes obras de geotecnia com essa malha. Obras de hidráulica, né, como eu já falei, proteção de margem, canalizações, e até mesmo barragens, né, contenções de água, digamos assim, para armazenamento de água. O segundo grande grupo são as quedas de rochas, e o terceiro são as fibras. Na parte das quedas de rochas, hoje a gente tem as malhas de alta resistência para proteção de taludes rochosos, né, tanto malhas para que você não haja possibilidade das rochas se desprenderem desses taludes rochosos, ou então um sistema de contenção que a gente chama de revestimento simples, né, na qual aquele que se permite o desprendimento da rocha e que se deposite no pé do talude por conta da malha conseguir segurar aí que a rocha não se desprenda tão longe, né? E também a gente possui as barreiras dinâmicas. As barreiras dinâmicas são estruturas onde são dimensionadas com postes, telas e alguns amortecedores, né, uns dissipadores de energia, para que quando a rocha se desprender de um determinado talude, essas barreiras consigam absorver a energia da queda da rocha, não permitindo com que elas atinjam aí locais indesejados. Tá? A parte das fibras de concreto, são 2 tipos de fibras. As fibras de polipropileno,
que são aquelas que você agrega em concreto, e aí você tem uma melhora na cura do concreto, diminui consideravelmente o efeito de retração, as trincas, né, rachaduras na superfície do concreto, e em muitos casos elas podem se tornar essa estrutura de concreto mais resistente ao fogo também, a variação grande de temperaturas. E as fibras de aço são aquelas fibras metálicas, na qual você pode, em estruturas totalmente apoiadas, por exemplo, um piso ou um radier, por exemplo, você pode substituir toda a tua armadura metálica por essas fibras, né? Você agrega essas fibras junto ao concreto e você lança ela como se não tivesse nada. Tá? E por último, o quarto grande grupo é o principal tema da nossa apresentação hoje, que são as soluções em geossintéticos. Hoje a Maccaferri se tornou uma das maiores fabricantes de geossintéticos do mundo, né, por ter uma variedade muito grande de tipos, né, de soluções em geossintéticos. Mas para a gente entender um pouco o conceito de geossintéticos, vamos entender primeiro o que é um geossintético, o que são os geossintéticos. Então existe uma norma, que é a 10.318, que diz que geossintético é um termo genérico que designa um produto no qual pelo menos um de seus componentes é produzido a partir de um polímero sintético ou natural. É apresentado como manta, faixa ou estrutura tridimensional, usado em contato com terra ou outros materiais, em aplicações geotécnicas e de engenharia civil. Hoje no Brasil existem alguns polímeros com que a gente consegue fabricar esses geossintéticos, né? Os mais comuns são o polipropileno, o polietileno, o poliéster e o pluricloreto de vinila. A escolha do tipo de polímero muito se dá pelo tipo de geossintético que você quer, né? Qual é a aplicação dele e o ambiente onde está sendo aplicado. Muitas vezes, em ambientes muito agressivos, eu tenho que fazer uma escolha de que tipo de material eu vou utilizar naquele determinado local, né? De matéria-prima, no caso. E os geossintéticos, eles podem ter vários tipos de propriedades, né? Eu vou citar algumas delas. Por exemplo, a primeira, resistência à tração. Alguns geossintéticos, eles são fabricados para que sirvam como elemento de reforço. Ou seja, a sua principal característica vai servir como um elemento, ele tem que ter uma alta resistência à tração. A gente vai ver um desses geossintéticos daqui a pouco. Resistência ao puncionamento. Alguns geossintéticos precisam ter uma certa resistência à perfuração, a elementos pontiagudos, bastante elevada. Se isso não houver, ele acaba sendo perfurado e muitas vezes perdendo aí a sua função se for danificado, que é o caso, por exemplo, dos geotextos não tecido, que a gente vai ver como elementos de drenagem, eles precisam ter uma certa resistência à tração, para que a hora que eu lançar uma brita, por exemplo, dentro de uma trincheira drenante, essa brita não perfure o geotexto não tecido, certo? Permeabilidade. Alguns geossintéticos precisam ter uma capacidade permeável, ou seja, permitem a passagem de líquidos, né? E outros não. É o caso da geomembrana, por exemplo. A geomembrana não pode ter uma permeabilidade alta, né? Ou seja, a permeabilidade é muito baixa, praticamente impermeável em recipientes em aterros sanitários, por exemplo, ou então em estações de tratamento, tá? E, por último, eles precisam ser flexíveis para que se moldem na superfície onde ele está sendo aplicado, e também precisam ser duráveis, né, para que eles tenham uma longa vida útil e garantam, pelo menos, a vida útil de projeto, ok? E quais são os geossintéticos que podem melhorar aí a performance de um pavimento, né? Onde a gente pode colocar os geossintéticos na estrutura de um pavimento de um aeroporto, por exemplo, né? Então, se a gente pegar uma seção básica, né, típica aí de uma estrutura de pavimento, vou fazer um apanhado geral aqui das soluções que eu vou apresentar hoje, mas eu vou detalhar cada uma delas na sequência, tá ok? O primeiro delas são os geocompostos para reforço de capa asfáltica. No caso da Maccaferri, esse geocomposto chama-se MacGrid AR. O segundo são as geogrelhas para reforço das camadas estruturais, de base, subbase ou até mesmo de reforço de subleito. Tá? No caso da Maccaferri, essas geogrelhas chamam-se MacGrid WG. Existem também outros materiais que eles servem para aumento de capacidade de subleito e também como elemento de separação entre uma camada muito ruim quando você precisa lançar uma camada boa sobre essa camada ruim. Né? No caso da Maccaferri, a gente tem uma microgrelha que é chamada de MacGrid Net. E por último, a última solução que eu vou mostrar para vocês são os geocompostos drenantes, que eles têm a função aí de ser um dispositivo drenante, né?
na qual a gente vai perceber que, através de um sistema de drenagem, onde o geocomposto drenante é composto desse sistema de drenagem, a gente consegue remover os excessos de água aí da estrutura do pavimento. No caso da Macaferri, esse geocomposto drenante é chamado de MacDrain TD. Então, como eu falei, a gente vai detalhar cada uma dessas soluções, e a primeira delas são os geocompostos Macready ER, que são os geocompostos para reforço de capa asfáltica. A principal função desse geossintético é de retardar a reflexão de trincas provenientes de camadas inferiores do pavimento, ou seja, ele vai estar ali na capa asfáltica, né, nossa camada de revestimento. Os geossintéticos mais utilizados para esses casos, antigamente se utilizava muito os geotextos não tecidos, né, na década de 70, os geossintéticos começaram a ser aplicados aí com essa finalidade, e os primeiros geossintéticos que foram aplicados para essa finalidade foram os geotextos não tecidos. Funcionam super bem, até hoje, inclusive, né, se você fizer uma aplicação correta, ele vai funcionar super bem. O problema é que esse geossintético não foi desenvolvido para isso, né? Então, se você tiver alguma inconsistência na tua aplicação, ele pode dar um problema muito grande. Os mais comuns hoje encontrados no mercado são os geocompostos, que é um elemento de reforço, tá? Que é uma geogrelha, normalmente, acoplado a um elemento, a um geotexto não tecido, um geotexto ultraleve que a gente chama. Após essa acoplagem, ele vem com uma liga betuminosa, ou um polímero compatível com betume, para dar uma melhora aí na conservação da integridade do material. Como é que esses geocompostos funcionam? Tá? Então vamos lá. Se a gente pegar um pavimento, uma estrutura de pavimento, que a gente tem trincas provenientes aí de camadas inferiores, certo? Se a gente só fazer a remoção, dessa minha estrutura superficial, né, a superfície de revestimento, e fazer uma recomposição nessa superfície, essas trincas elas vão surgir precocemente na minha superfície, e aí perde a função aí de eu ter feito essa nova recuperação superficial, certo? Então eu preciso inibir com que essas trincas surjam precocemente lá na superfície, tá? Então você faz a fresagem, lança aqui o geocomposto, né, o Macready ER nesse caso, e as trincas ainda vão estar lá embaixo, só que quando elas atingirem esse elemento, que é esse elemento inibidor, que nesse caso é esse geocomposto, ela vai chegar nesse elemento e vai acabar se dissipando para as laterais, não permitindo com que chegue precocemente aqui na superfície do meu revestimento. Isso nos previne entrada de água, né, alguma deformação um pouco maior, de cisalhamento, quando há uma trinca. Então, tudo isso. Além disso, eu tenho um aumento de vida útil, né, porque eu não estou permitindo mais com que a minha trinca se desenvolva, pegue na superfície precocemente, e eu estou falando de um elemento de reforço que é uma geogrelha na superfície. Então, ela tem uma melhor distribuição nas cargas para essas camadas adjacentes também. Então, ela faz, exagerando, assim, né, mas ela faz como se fosse um efeito Viga, que a gente chama. Ou seja, a carga que está sendo aplicada na superfície, ela vai chegar nesse ponto da geogrelha, por ela ter uma certa resistência, normalmente de 50 kN, entre 50 e 120 kN, ela vai acabar espraiando mais a nossa carga, aumentando a minha área de atuação para as camadas teoricamente menos resistentes do que o revestimento. E isso melhora na distribuição das cargas aí para as camadas inferiores. Aumenta a minha área de tensão, no meu bulbo de tensões, por exemplo. Tá? O que é extremamente importante na hora de fazer uma indicação desse material, né? Um ponto importante é que não existe ainda aqui no Brasil uma metodologia de dimensionamento para essa situação. Ela é indicativa para onde tem esses elementos de trinca, né? Essas trincas existentes. Ela substitui muitas vezes as camadas de antirreflexão de trincas, os TSS, né? Os tratamentos superficiais. Então, ela elimina, ela substitui, na verdade, esses tratamentos superficiais para a colocação do geocomposto. A gente também não faz nenhum tipo de dimensionamento para esse tratamento superficial, né? A gente analisa quais são as dimensões dessas trincas, como elas estão se comportando, e aí, assim, a gente vai para uma solução indicativa. No caso do geocomposto, é a mesma coisa. Então, é extremamente importante fazer uma avaliação desse tipo de trinca, quais são as dimensões dessas trincas. Muitas vezes, se essas trincas estão muito espessas, né, muito, muito grandes, há necessidade de fazer o que a gente chama de obturação, né, fazer uma
um pré-lançamento de massa compactada, para que não haja um problema depois dessas trincas ficarem vazias abaixo aqui do geocomposto e dar um problema um pouco maior. Então, é muito importante fazer uma avaliação prévia para a indicação desse geocomposto com antiflexão de trincas, tá, ok? Hoje no Brasil, basicamente, existem 2 tipos desses geocompostos. O primeiro deles é a Macgrid R, no nosso caso 5G.2, que é constituído por fios de poliéster, e a Macgrid R 12G.7, que é com fios de fibra de vidro, tá? A grande diferença é que a de poliéster tem 50 kN apenas, e a de fibra de vidro tem 120 kN de resistência nas 2 direções. Ambas têm a geogrelha, que é esse elemento aqui que torna quadrangular aqui, né? Acoplada a um geotêxtil ultraleve. Após essa acoplagem, como eu falei, ela passa numa banheira aí de ou material betuminoso ou um polímero compatível com betume, certo? Isso vai melhorar na integridade do material quando eu lançar um material a quente sobre ele, né? Porque não danifica o material, e também vai melhorar um pouco na aderência, né? A hora que eu for lançar o material aí sobre a emulsão, por exemplo, ela vai conseguir fixar um pouco melhor ali na minha camada de revestimento, né? Aonde eu indico um, aonde eu indico o outro. Muito se dá por tipo de movimentação da minha trinca, tá? Apesar dessa geogrelha de 50 kN, ter só 50 kN de poliéster, ela tem uma deformação de até 10%, ou seja, ela aguenta um pouco mais de desaforo, digamos assim, né? Ela aguenta um pouco mais de deformações. Então, quando eu tenho movimentos cisalhantes no meu pavimento, por exemplo, no encontro de uma estrutura de pavimento rígido com pavimento flexível, né? Ou uma base rígida com pavimento totalmente flexível, as movimentações podem ser muito diferentes nessa junção dos 2 pavimentos. Quando eu tenho essa movimentação cisalhante um pouco maior, eu indico sempre as geogrelhas de poliéster, porque ela tem essa deformabilidade, ela suporta um pouco mais desses movimentos cisalhantes. Já os geocompostos de fibra de vidro, elas têm uma deformação de apenas 2%, né? 2,5%, no máximo 3%, em alguns casos. E aí, se eu tenho uma deformabilidade, se eu tenho uma variação cisalhante um pouco maior, aí eu não consigo garantir com que ela não se rompa por essa movimentação, e aí ela perde a finalidade. Então, quando eu tenho essa probabilidade de movimentos cisalhantes muito fortes, aí eu sempre utilizo as estruturas de poliéster, ok? Esses geocompostos, eles podem ser dispostos em faixas somente onde está lançado a trinca, né? Às vezes eu tenho uma trinca muito, a gente vai ver no caso de obra daqui a pouco, eu tenho uma trinca muito definida, longitudinal, eu quero só conter essa trinca para que ela não se propague para a superfície. Não tem problema, é só fazer uma faixa, né? De no mínimo 1 metro, 50 centímetros para cada lado, e aí você faz o lançamento dessa faixa somente sobre a trinca. Intervenções totais, né? No caso de um acesso, por exemplo, você pode fazer em toda a pista. Intervenções localizadas, aqui o caso de uma rodovia, por exemplo, mas uma intervenção localizada somente num ponto desse trecho onde havia uma incidência de trincas muito maiores, ou então em grandes pátios, né, no caso de aeroportos, onde eu tenho que fazer aí uma intervenção praticamente total numa área muito grande, tá? Então não há problema nenhum em fazer isso. Qual que é o problema disso? É o custo, né? Muitas vezes o custo acaba interferindo bastante, e aí se tem uma opção de fazer as intervenções um pouco mais localizadas. Um caso de obra, só para mostrar para vocês rapidinho, é o caso de obra aqui do aeroporto de Pirassununga, que é a Academia de Força Aérea, né? Então, foi feito um estudo prévio, né, com todas as informações das trincas. É importantíssimo que faça esse mapeamento das trincas ao longo de toda a pista, né? Se perceba aqui que tem uma trinca longitudinal bastante assídua, já com uma espessura, né, com uma dimensão já bastante avançada. As trincas transversais, muito se dá por conta também de placas de concreto, né, e aí uma junta de dilatação, ela acaba propagando aqui para o revestimento asfáltico. Nesse caso aqui já tinha sido feita uma fresagem, né, então foi bastante visível depois da fresagem de identificação dessas trincas. Em alguns pontos, já um desplacamento, né, podem perceber que mesmo com a fresagem aqui, deixado aqui para uma regularização, houve um desplacamento do revestimento sobre a placa de concreto. Então, também esse aqui é um problema para a aplicação da geogrelha, né, mais uma vez a trinca longitudinal, do geocomposto, perdão. Nesses casos aqui, qual que é a orientação? É de fazer, como as trincas já estão com uma dimensão mais avançada,
esses desplacamentos aqui ocorreram, então é extremamente importante que você regularize isso e faça uma obturação. Então, nessas trincas um pouco mais avançadas, onde a gente tem uma abertura um pouco maior, faz a obturação com uma massa mais fina, e também umas intervenções nesses desplacamentos, também haja uma correção nesses desplacamentos, tá? Existem casos, por exemplo, onde se faz uma reperfilagem em toda a área, né? Fazendo reperfilagem em toda a área, você garante imperfeições, você garante que não haja imperfeições, você faz o selamento dessas trincas um pouco maiores, corrige esses desplacamentos. O problema disso é o custo. Então, muitas vezes se prefere fazer essa intervenção mais localizada prévia, né? Essa intervenção prévia, perdão, localizada, para que o custo seja um pouco menor. E aí começou-se aí as soluções, né, com a inserção do geocomposto. Nesse caso aqui da trinca longitudinal, por exemplo, foi feito só uma faixa do geocomposto, né, nesse caso aqui com 1 metro de largura, 50 centímetros para cada lado da trinca, e nesse caso aqui, por exemplo, uma intervenção um pouco maior, né, onde foi colocado 2 panos, ambos com 4 metros de largura, porque havia uma incidência um pouco maior aqui nessa região das trincas. Então, não era digamos assim, o custo a mais que se tinha para fazer somente nas faixas era irrisório, se comparado aí ao lançamento das bobinas de uma maneira mais uniforme em toda a área, o que otimizaria na parte de aplicação também, certo? Ramon, depois de feito uma dúvida. Opa, perdão. Claro. A gente tem, coincidentemente, se eu não me engano, um professor do curso que cuidou dessa obra em Pirassununga. Professor de manutenção, não estou enganado. Agora, uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, que uma pista parada no aeroporto, a concessionária, no caso, está perdendo dinheiro, né? Então, acredito que seja uma solução bem rápida, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Extremamente rápida, né? Vamos lá. Como é que digamos assim, uma recuperação superficial convencional? Você faz a fresagem, né? Aí faz a pintura, e depois você vem com, né, enfim, os processos de pintura, de pintura de ligação, e depois você vem com o novo revestimento, certo? Nesse caso aqui, o único adicional, vocês perceberam no vídeo aqui, você faz a pintura e lança a choqueira dessa forma aí, né? Então é bem rápido, você desenrola a bobina ali de uma maneira bem rápida, e aí você vem com a aplicação da massa asfáltica sobre isso também, sobre ela diretamente. Existem alguns casos onde locais muito quentes, né, onde há uma evaporação muito grande da água ali, aliás, não é evaporação da água, mas é extremamente importante que isso aconteça, mas que se há uma perda um pouco maior da pintura de ligação na parte de baixo da geogrelha, do geocomposto, há necessidade de fazer uma aspersão sobre a geogrelha novamente, tá? Mas é em casos isolados, assim, onde eu tenho realmente um pavimento muito trincado, onde eu estou perdendo muita emoção por conta das trincas, aí há necessidade de fazer essa segunda pintura de ligação. Mas é só uma aspersão, é um serenamento por cima da geogrelha. Isso pode tomar um pouquinho mais de tempo. Mas, se não, os processos, as etapas construtivas, se você acrescenta essa daqui, que é praticamente que irrisória, né, em questão de tempo, porque a tua vibroacabadora acaba atuando muito mais lento, né? Então, você vai vindo com a vibroacabadora, você vai lançando a geogrelha, e você não tem tanta interferência assim no tempo com a aplicação da geogrelha. Tá? Então, ela é simples de aplicar, tem que ficar cuidado, o que tem que tomar cuidado? Com essas, tá vendo aqui que tem uma rugosidade um pouco maior, né? Isso aqui não pode acontecer, até uma foto que eu coloquei sem perceber, mas depois que eu olhei aqui na apresentação, essa rugosidade não pode acontecer, então, você tem que tirar, que seja ela manualmente, muitas vezes com um escovão, aquele escovão que você utiliza para limpeza, né? Ou então com a passagem do rolo de pneus, também dá para ser feito. Tem que tomar um pouco de cuidado com o rolo de pneus, para não grudar aqui na geogrelha e acabar danificando, mas é possível ser feito. Mas em 90% dos casos, você aplica a massa asfáltica diretamente sobre a geogrelha. Ou seja, a interferência de tempo é muito pequena, tá, Felipe? Então, esse aqui não é o problema na aplicação, com relação a tempo do geocomposto, tá? Não sei se eu tirei tua dúvida. Perfeito, era isso aí. Pessoal, beleza. quem tiver dúvida também pode ir perguntando, né? Aí fica isso mais aí. participativo. Pode ir, fique à vontade, por favor. E aí aqui depois a aplicação da massa asfáltica, né, da capa de revestimento, só demonstrando aqui que a geogrelha ela se interage aqui com
né, ela acaba ficando bastante uniforme aqui no corpo de prova, né, acaba quase que imperceptível aqui a geogrelha, então ela acaba assim se unificando as duas camadas, né, tanto a anterior quanto a superior. Uma coisa importante só é que sobre a geogrelha tem que ter no mínimo 5 centímetros de espessura, tá? E ela tem que estar entre camadas bituminosas. Ela não pode, por exemplo, aqui embaixo eu tenho concreto, né, uma base em concreto, né, um pavimento semi-rígido, ou só um blacktop, aí eu quero lançar a geogrelha diretamente sobre o concreto e depois vem com o blacktop. Não, isso não pode acontecer. Tá? O que ela tem que estar entre camadas bituminosas, porque são dois materiais iguais, ela vai trabalhar de uma maneira igual entre as camadas, ok? Tem um outro caso de obra que eu quero apresentar para vocês, não é de aeroporto, mas ele acaba se encaixando, tá? Porque é uma obra bastante como referência, que serve como referência para a gente, e eu já vou explicar para vocês por que ela acaba se encaixando. É na BR-101, na divisa do Pernambuco com a Paraíba, aplicação em 2012, foi isso, tá? Então, há 11 anos atrás. Esse projeto, ele contemplava tanto uma recuperação de um pavimento existente, semi-rígido. Então, por que ele se assemelha? Muitos pavimentos hoje de aeroportos do Brasil se encontram com uma base rígida, né, ou semi-rígida, com uma superfície, um revestimento em CBUQ, ou, né, um revestimento flexível. E muito se dá nas soluções por conta dessas juntas de dilatação se propagarem, ou até mesmo blocos, quando tem um pavimento semi-rígido, né, uma base semi-rígida, blocos acabam transparecendo ali na superfície, essa rugosidade. E aí uma solução que se deu para essa situação lá na BR-101 foi justamente esse geocomposto. Então foi feita essa aplicação tanto na pista existente, na qual a solução, a remoção total dessa camada de revestimento em CBUQ, tá, do pavimento novo, e para o pavimento, pavimento existente, e para o pavimento novo, e a gente faria da mesma forma, só que daí não teria a remoção do pavimento existente, né, do revestimento. A gente já, na última camada do concreto, já viria ali com as camadas finais com a inserção do geocomposto. Foi feito, como a gente precisa estar entre camadas bituminosas, né, a aplicação do geocomposto, foi feito, após a placa de concreto, foi feito uma reperfilagem com material com CBUQ, após feito isso, o lançamento do geocomposto, certo? E depois a camada final de revestimento com 5 centímetros sobre o geocomposto, né? Com a vibrocavadora passando em cima da joguilha sem problema nenhum. Só tem que tomar um pouco de cuidado se for uma vibrocavadora de pneus, ela pode grudar um pouco no geocomposto, mas aí você tem que ter um tratamento ali onde o trilho da vibrocavadora vai passar pode ser lançado, por exemplo, um salgamento com esse material, né? Curto, para que ele não esfrie na hora da aplicação, mas justamente só para garantir que não haja o prendimento do geocomposto nas rodas da vibrocavadora. E depois você faz a compactação, toda a finalização do teu revestimento de uma maneira convencional, como se você não tivesse aplicado aí o geocomposto drenante, o geocomposto de reforço, tá? E essas aqui são as fotos atuais, né? Então foram fotos retiradas aí no final do ano passado, a mesma, percebem que é no mesmo local, é na divisa com Pernambuco e Paraíba, certo? E aonde vocês percebam aí que há sim um desgaste natural, né, do revestimento, por conta de ser aplicado já há 11 anos atrás, então há esse desgaste natural superficial, mas com relação às trincas, né, as juntas de dilatação, elas já não aparecem mais. Então não há aquele problema de trincas. A única trinca que aparece no pavimento é essa aqui longitudinal. Pode ver, no bordo da pista. Por quê? Se eu voltar aqui a foto, vocês vão perceber que o bordo da pista é exatamente aqui. Aqui começa o acostamento. Nesse ponto aqui, eu não tenho prolongamento da geogrelha. Então, a geogrelha vem até esse ponto. Há uma diferença de estruturas entre o pavimento e o acostamento, né? Então, é natural que essa trinca exista. Qual que seria a solução nesse caso? Você fazer o prolongamento aqui do geocomposto drenante, até pelo menos o meio aqui do acostamento, para que essa trinca não existisse. Mas, na época, não se pensou nisso, né? E aí acabou surgindo essa trinca longitudinal no bordo da pista, ok? Ramon, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante ali. Tu mencionou um pouco ali do pavimento de concreto ali, né, nos aeroportos. Uhum. Antigamente se construíam as cabeceiras das pistas, né, em pavimento de concreto. Então a gente tem alguns aeroportos antigos, que a gente tem a parte próxima das cabeceiras em concreto e o resto de flexível. O porquê disso, né? Acontece que antigamente as aeronaves, os motores,
no momento que iriam acionar os motores para decolagem, elas jogavam muito óleo na pista, né? E isso tinha uma degradação muito grande no asfalto, né? Então, por esse motivo, antigamente se fazia as partes das cabeceiras em concreto. Hoje, já com o avanço da tecnologia, né, essa situação hoje já não existe mais, né? Então, as novas obras são, em grande parte, em pavimento flexível. É só para ter essa explicação aí, porque às vezes o pessoal gosta de saber o porquê. Perfeito. Vamos lá, alguma dúvida com relação a essa solução do reforço de capa asfáltica? Se tiver, por favor, fiquem à vontade, tá? A gente vai entrar em outro tema agora, que são as geogrelhas. No caso da Macaferri, como eu falei lá atrás, MacGrid WG, né? Esses geossintéticos, eles têm a principal função aí de incrementar uma resistência nas camadas estruturais do pavimento, né? Ou seja, eu posso fazer um reforço de base, de subbase, ou até mesmo antes do recebimento lá da minha estrutura do pavimento, lá embaixo, do subleito. E uma das principais funções dela é a melhor distribuição das tensões para as camadas inferiores, além do que, se eu aplicar numa base, por exemplo, eu posso dizer que ela está incrementando o meu módulo de resistência. Por quê? Quando eu tenho uma base, por exemplo, em BGS, né, essa minha BGS, ela tem uma alta resistência à compressão, certo? Quando eu coloco uma geogrelha dentro dessa minha camada de base de BGS, eu estou criando um elemento com alta resistência à tração, ou seja, eu estou melhorando essa minha capacidade de carga dessa minha camada. Não só fazendo com que ela tenha uma alta resistência à compressão, mas na sua linha inferior, por exemplo, assim, da minha camada, eu vou ter uma alta resistência à tração também por conta do meu geossintético, melhorando assim o meu módulo aí da minha camada onde ela está sendo inserida, tá ok? Ô, Ramon, a gente tem uma pergunta aqui do Alexandre. Ele está perguntando na questão da durabilidade, quanto tempo dura sem deformação, e a elasticidade com muito peso em cima, ela adere e os polímeros se juntam para suportar o peso? E ele quer saber também se existe algum teste de alta pressão do material antes de aplicar. Bom, vamos lá. Com relação à durabilidade, né? Geossintético, ele se degrada se ele estiver exposto a raios UV, né? Nesse caso, a gente não vai ter isso, né? Então, a gente não tem isso embaixo do pavimento, que ele vai estar, né? Não vai estar exposto. Com relação à fluência, tá? A fluência, que é o que se diz que é o alongamento ao longo do tempo, à medida que ele vai sofrendo carga. Todo geossintético, ele é dimensionado com alguns fatores de redução, certo? O que eu quero dizer com isso? A gente nunca, vamos supor que eu tenho um elemento de reforço, eu chego no elemento de reforço, a minha geogrelha que eu calculei no meu reforço tem 50 kN. É esse material de 50 kN que eu vou aplicar na obra? Não. Eu tenho que aplicar fatores de redução. O que são esses fatores de redução? São danos de instalação, são degradação química e biológica, fluência, que é exatamente isso, que ao longo do tempo ele pode ir alongando conforme a carga, né, vai se tensionando. Tudo isso é contabilizado, tá? E eu faço uma majoração, como se fosse um fator de segurança, né? No caso da Macaferri, esse fator de segurança, na maioria das vezes, é de 1.7, 1.8, dependendo da situação, tá? Então, eu tenho que majorar esse meu valor de 50 kN, multiplicar ele por 1.7, tá? E aí vai lá um resultado muito maior que 50 kN, e eu vou ter que aplicar a minha geogrelha com essa resistência maior para que ela atenda a tua vida útil que você está predeterminando no teu projeto, tá? Então, com relação à vida útil, vai de acordo com o que você está projetando. Se eu estou projetando um pavimento para 20 anos, o meu fator de redução tem que ser considerável 20 anos. E aí ele vai ser plausível a isso. Então, tudo isso se enquadra aí nesse fator de redução, tá? Esse fator de segurança para os geossintéticos. Isso não só com a geogrelha, tá? Geocompostos alternantes, para geotêxteis, tudo isso se engloba com os fatores de redução. Com relação ao polímero, qual que foi a pergunta, Felipe? Desculpa. Ela adere e os polímetros se juntam para suportar o peso? Ela está perguntando se a elasticidade Em que sentido? Não entendi direito a pergunta.
O Alexandre, se quiser perguntar, Alexandre, fica à vontade aí. Vamos lá, Alexandre, tenta me explicar um pouquinho melhor, ver se eu consigo te responder. Não E sei se está sem áudio também. Sim. A elasticidade com muito peso em cima, ela adere e os polímeros se juntam para suportar o peso? Quer saber se Não, vamos lá. O polímero dá um ganho de resistência? Não, os geossintéticos, eles são dimensionados para uma certa carga, né? Então, a gente tem que prever quais são as cargas, né? De uma rodovia, o número N, certo? Que é não só carga estática, mas dinâmica também. Em aeroportos é um pouco diferente, porque eu tenho cargas muito elevadas, impacto e tudo mais, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Essas geogrelhas, elas têm que ser dimensionadas de acordo com as cargas que estão sendo aplicadas sobre ela, né? Então, eu não posso aplicar uma geogrelha de 20 kN, onde a resistência que está me dando no projeto é de 50, né? Então, elas têm que ser dimensionadas de acordo com a carga. Com relação a polímero, eu não sei se eu entendi direito a tua questão, Alexandre, mas normalmente as geogrelhas, elas são feitas ou de poliéster ou de fibra de vidro, né? Tem um outro até que é PVA, também pode ser feito, mas elas vêm com um revestimento em PVC, tá? Desses materiais, que elas garantem a integridade desse material, não só para a capa asfáltica, mas também essa que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ela vem com esse revestimento justamente para suportar altas temperaturas, tá? Suportar esse dano de instalação que eu falei, suportar tensões de que sejam elas estáticas ou dinâmicas. Então, esses materiais, eles são preparados para isso, para suportar essas grandes cargas, tá? Desde que sejam, como eu falei há pouco, desde que sejam dimensionados corretamente, né? Então, com relação a isso, eu não teria preocupação por conta, se ele for bem dimensionado, da danificação do material, tá? E vida útil do material também. Alexandre, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas se for alguma coisa diferente disso, por favor, fique à vontade. Existe margem de erro ou não? Ele está perguntando. Margem de erro? A gente engloba no fator de segurança, né? Tá. A gente engloba no fator de segurança. Assim como qualquer estrutura hoje de engenharia, a gente dimensiona e coloca a majora ali com o seu fator de segurança para o dimensionamento. Da mesma forma com os geossintéticos, com os fatores de edição. Certo. O Douglas aqui está perguntando como funciona no caso com o CAP 5575 com polímero. Então, a gente já teve algumas experiências com polímeros e a gente não encontrou problema nenhum, tá? A diferença é que talvez a tua pintura de ligação é um pouco diferente, né? E aí a gente tem que... e a tua temperatura de aplicação também é um pouco diferente. Eu não sei qual é a temperatura que a gente tem aí, normalmente para um CBUQ convencional, por exemplo, 5070, a gente recomenda que seja entre 130 e 150 a aplicação, no mínimo, assim, né? Eu não sei como é que funcionaria com um polímero. Tem alguns asfaltos mornos, né? Que eu confesso para vocês, Ramon, não tenho nenhuma experiência com asfalto morno sobre esse tipo de geossintético. Não me oponho em nada a fazer um teste, por exemplo, né? Fazer um teste, fazer algumas avaliações. Mas hoje, Ramon, posso aplicar sobre asfalto morno? Não sei, a gente teria que estudar. Entendeu? Então, assim, se for um asfalto com polímero, já tem experiências, sem problema nenhum, a aplicação é exatamente a mesma, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com revestimentos com uma granulometria um pouco maior, né, com uma abertura um pouco maior, e por conta de desagregação, tá? Mas é perfeitamente factível. A gente já aplicou, inclusive, binder sobre a geogrelha, não tivemos problemas nenhum com relação a isso. O binder é uma estrutura bem mais aberta, né? E, assim, não tão bem acabada como uma camada de revestimento, mas também não tivemos problemas. Mas com relação ao polímero, é só a gente estudar que tipo de polímero, para ver se não vai denegrir o material, né, o poliéster ou a fibra de vidro, se não tiver algum composto químico dentro desse teu polímero aí, dessa tua mistura asfáltica que vá danificar, mas as experiências que eu tive com relação a isso não tivemos problema não. Mais alguma dúvida? O Douglas aqui está dizendo que as temperaturas são mais altas mesmo. Não, é normal. Essas geogrelhas, elas são, eu não sei até que temperatura a gente está falando desses polímeros, mas as geogrelhas, elas tendem aí na sua especificação, o ponto de amolecimento dela, que a gente chama, que é maior do que 190 graus, tá?
Então, se for até 190 graus, não vejo problema nenhum na aplicação. Se passar aí 200 graus, aí a gente tem que começar a estudar um pouco diferente, tá? Beleza, gente? É isso, Felipe? Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. É isso. Toca então, a ficha. Eu vou te avisando aqui. Beleza. Então, vamos lá. A geogrelha, como eu falei agora há pouco, né, são para reforço de camadas estruturais do pavimento, né, são as maquetes WG. Um ponto interessante é que a Macfer é a única fabricante desse material aqui no Brasil. Nossa fábrica fica em Camaçari, na Bahia, né? Todos os outros players do mercado existem, outros players do mercado, é claro, mas acabam trazendo material importado. A Macfer produz esse material aqui no Brasil, o que facilita a gente, muitas vezes, em fazer bobinas, tamanhos das bobinas de uma maneira diferenciada para atender melhor o cliente, né? E muitas vezes resistências também diferenciadas, né? Às vezes você calcula um projeto e o material que a gente tem que aplicar é com 760 kN, por exemplo, né? Só que o nosso padrão ou é 700 ou é 800, mas nada impede da gente fazer um estudo para fazer um fornecimento com 760, por exemplo. Isso otimiza. Eu não preciso aplicar fornecer um material de 800 kN, né? Eu tenho aí pelo menos 40 kN de redução em custo para a obra. Então, isso acaba facilitando bastante na hora da gente fazer o fornecimento do material. Essas geogrelhas, elas são materiais em poliéster, né, filamentos de poliéster de super alta tenacidade, revestidas em PVC. Então, elas têm uma estrutura um pouco diferente, né, dependendo da resistência, essas faixas são mais largas ou não, né, vocês perceberam lá antes que ela tinha acoplado um outro material, esse aqui é só geogrelha, ou seja, ela tem uma melhor interação com o solo onde ele está sendo aplicado, né? E hoje no Brasil a gente tem dois tipos de geogrelhas, a unidirecional, que é a resistência somente numa faixa, né, longitudinal, que a gente chama, a resistência maior, normalmente 200, 300, 400, 500 kN, e na outra é só uma resistência para garantir a estrutura da geogrelha, normalmente 30 kN, tá? E geogrelhas bidirecionais, que são geogrelhas nas duas direções, com a mesma resistência nas duas direções. A mais comum para pavimento aqui no Brasil são as 65 kN, 80 kN e 100 kN nas duas direções. Nesse caso aqui, essa foto é de 65 kN. Ela tem 65 kN de resistência nessa direção e nessa direção também. Tá? Como é que elas atuam, então, dentro de uma estrutura de pavimento? A Macfer hoje, a gente tem um software, né, como eu falei lá atrás, a gente tem alguns softwares para dimensionamento das nossas soluções, e um deles é o MacRid, que atua aí ele aplica o método da ASHA de 1993, onde eu posso aplicar as geogrelhas, como reforço de base e subbase, com aumento da capacidade de suporte e do subleito, e o que nos dá aí uma melhor distribuição das cargas, tá? Então, eu fiz um exemplozinho aqui, de dimensionamento de um pavimento, por exemplo, né, com a inserção de uma geogrelha, para vocês perceberem qual é a diferença na aplicação quando a gente aplica uma geogrelha. Então, eu tenho aqui um pavimento convencional, onde a estrutura lá, com as informações que eu coloquei, informações de subleito, de informações que eu tinha da subbase, de base de revestimento, ele me deu esse dimensionamento aqui, com as cargas, né, e o número de passagens, nesse caso aqui, eu estou falando de número de passagens, o W18, eu tenho aqui uma estrutura convencional, com 32 centímetros de subbase, 25 de base e 12 centímetros de revestimento. O software me pergunta se eu quero colocar uma geogrelha ou não. Nesse caso, eu falei que sim, e aonde? Posso colocar no meu subleito, na minha subbase, na minha base, eu posso colocar nos dois também. Para efeito de exemplo, eu coloquei esse aqui na subbase. Com a inserção de uma geogrelha de 65 kN, ele está dizendo que com a mesma estrutura do meu pavimento convencional, lá no início, eu posso acrescer o meu número de passagens em 3,1 vezes. Ou seja, estou aumentando minha vida útil do meu pavimento. Eu não estou dizendo que se eu dimensionei esse pavimento para 10 anos, ele vai durar 20. Estou dizendo que eu posso acrescer o meu número de passagens, cargas dinâmicas, em 3,1 vezes. E a terceira seção que ele me dá é a seguinte: não, eu não vou aumentar o teu número de passagens. Com isso, eu consigo reduzir a espessura da camada onde a geogrelha está inserida. Nesse caso, estou tendo uma redução na minha camada de subbase, nesse caso, de 38%, passando de 32 centímetros para 20. Ou seja, eu tenho que fazer uma avaliação, né? Essas geogrelhas também não são materiais
muito baratos, né? Elas têm até um valor considerável, e eu tenho que fazer essa conta. Será que 12 centímetros da minha camada de subbase, né? De trazer esse material de uma jazida, trazer para cá, aplicar, compactar, compensa a aplicação na minha geogrelha? Se sim, ok, podemos aplicar a geogrelha, né? Ou se não, eu parto para a minha solução convencional, né? Se eu quero ter um acréscimo de vida útil, eu faço a minha aplicação convencional com a inserção da geogrelha também, certo? Então a geogrelha funciona dessa forma. Só a título de exemplo, um problema que surgiu para a gente foi o aeroporto regional de Lábrea, no Amazonas, né? Aonde foi exposto para a gente uma estrutura existente já, com 6 centímetros de revestimento de CBUQ, 16 centímetros de uma base aí com uma areia crescida de 10% de cimento, e 17 centímetros de uma subbase com solo areno argiloso e um CBR de subleito de 4,5%. A informação que nos passaram foram das cargas das aeronaves, porque havia projeto para que se aumentasse o fluxo, né, a incidência de pousos e decolagens naquele aeroporto. Então a gente trouxe as informações para dentro de casa e fomos fazer algumas análises. A solução que se deu, aliás, a premissa era fazer o mínimo de intervenção possível na pista existente, ou seja, quanto menos camadas a gente remover, melhor. Nesse caso aqui, a gente fez o estudo e chegou à conclusão de que a melhor solução era que mantivéssemos a subbase, que já estava totalmente consolidada, né? E aí aplicasse aí uma geogrelha sobre essa subbase e depois uma base e um novo revestimento, certo? Com isso, a gente conseguiu fazer com que a estrutura do pavimento não subisse de uma maneira exageradamente, né? Então, vocês percebam que a gente até conseguiu praticamente manter aqui a estrutura de base em 15 centímetros, lá no 0,16, o que ia crescer um pouco foi o revestimento, né, de 6 para 10 centímetros, que também era perfeitamente execuível lá no local, que não ia danificar muito essa questão de cota. Mas se a gente fosse fazer dessa forma, sem a geogrilha, essa camada de base, com certeza, ia ser muito mais espesso, e aí ia ter um problema de cota, ia ter um problema aí já bem mais grave de intervenção também, de trazer material de fora, né, para esse projeto, ok? Esse projeto ainda não foi executado, né, então não tenho fotos lá do local, mas a aplicação do material é mais ou menos essa, né? Então você faz o lançamento da geogrelha, deixa uma sobra, digamos assim, nas laterais, para que depois você faça, deixa eu voltar a sessão aqui, percebam que ela vem nas laterais, ela faz aqui uma volta de envelopamento, né, que isso aqui são zonas de ancoragem, a gente chama. Né? Então isso aqui também vai garantir com que esse material acabe tendo um efeito de reforço melhorado. Então aqui a aplicação, isso aqui é uma obra de rodoviária no contorno de Florianópolis, não sei se vocês conhecem ali o trecho, mas foi feito alguns testes lá com a geogrelha na aplicação para reforço de camada de subbase também. Então, aplicação do material, depois da geogrelha e depois o material por cima. Né, as camadas de base, subbase, enfim, conforme o projeto. Uma outra aplicação para esse material, para as geogrelhas, são a aplicação sobre aterro sobre solo mole, né? Então, como eu falei lá atrás, uma das funções desse material é a distribuição de cargas que está sendo aplicado sobre ele. É mais uma vez aquele efeito viga que eu falei para vocês lá atrás. Ele não vai permitir com que haja recalques diferenciais ao longo do teu trecho. Se houver recalques, vai ser de uma maneira uniforme em todo o teu trecho, em toda a tua pista, em todo o teu solo reforçado, né? Ele não vai mais permitir aquelas ondulações indesejáveis e desconfortáveis para o usuário. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é uma duplicação de uma rodovia, havia solos moles lá, 17, 18 metros de solos moles, foi aplicado as geogrelhas antes da primeira camada de aterro, para que, quando houvesse o adensamento, esse adensamento seja feito de uma maneira uniforme ao longo de todo o trecho, certo? Além do que, permite fazer aí taludes dos aterros muito mais íngremes, né? Você não precisa de espraiar tanto a sua área de atuação no teu aterro sobre as geogrelhas. Perfeito? Alguma dúvida com relação a esse material, gente? Não? Então vamos lá. O terceiro material são as microgrelhas. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque as microgrelhas,
elas são derivadas das geogrelhas, mas vocês vão perceber que ela tem uma abertura muito menor, né? Então ela é um material um pouco diferente, ela é quase um geotexto tecido, não sei se já tiveram contato com geotexto tecido, mas ela é quase um geotexto tecido, só que com abertura um pouquinho maior, para que haja uma melhor interação no solo onde ele está sendo aplicado, né? Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar como um reforço da minha estrutura lá do subleito, né? Um aumento de capacidade desse meu subleito, e também um elemento de separador. Porque se a gente for olhar as fotos aqui que eu coloquei, por exemplo, percebam esse solo muito ruim aqui, né? Aqui foi feito, inclusive, era um pátio de estacionamento, foi feito um agulhamento desse material, né, para que se estabilizasse esse subleito ruim, só que esse material foi agulhando e acabou ficando sem fim praticamente, né? Então, havia uma incidência de um custo muito alto por conta desse agulhamento até a estabilização. Então, foi lançado essa microgrelha, né, sobre esse solo ruim, apenas uma regularização ali, uma retirada dessa camada vegetal superficial, né, colocada a microgrelha e depois lançado o material pétreo, né, as rochas, diretamente sobre a microgrelha. Com isso, nos permitiu que as distribuições de carga sobre esse solo ruim fossem otimizadas, eu não tinha mais perda de material por conta de agulhamento, e eu consegui fazer uma camada aqui confinada, muito bem estruturada, né? Com isso, a gente conseguiu fazer essa estrutura desse pavimento de estacionamento aqui, claro, tivemos que fazer um pouco mais robusto por conta que a gente não tinha mais estabilização do solo abaixo, então ia acontecer um recalque uniforme em toda a área, fizemos a estrutura um pouco mais robusta, mas não houve necessidade de, por exemplo, colocar uma estaca, fazer algum tipo de tratamento nesse solo ruim, para que não houvesse mais problemas ao longo de todo o estacionamento, tá? Então, a microgrelha, ela serve para isso, como material confinante, material de separador e também um material de reforço, porque ela tem aí na casa dos 45 kN de reforço nas duas direções, ok? Alguma dúvida com relação a esse material? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre drenagem, tá? A drenagem, ela é um assunto que a gente vai perder um pouquinho mais de tempo, tá? Mas o que a gente hoje tem de material de drenagem são os geocompostos drenantes, que na verdade é o McDrain. O McDrain já está bastante conhecido no mercado, né? Até com esse nome aí, todo mundo já ouviu falar nesse tipo de material, mas são os geossintéticos que têm a principal função de ser parte ou ser, propriamente dito, o sistema de drenagem subterrâneo, tá? Ô, Ramon, só uma dúvida, o Gladson está com uma dúvida, o que seria agulhamento? Agulhamento? Vamos lá. Quando a gente tem um material muito ruim, por exemplo, uma turfa como aqui, e eu lanço esse material pétreo sobre essa turfa, e eu compacto, né, passo com um veículo em cima, com uma esteira, por exemplo, esse material afunda aqui dentro desse material ruim, e ele vai afundando, até que ele não se estabilize, que você não consiga, com que não haja mais perda desse material por afundamento, digamos assim, você está agulhando o material, tá? Então você vai lançando, compactando, ele vai afundando. Mais uma camada compacta, ele afunda. Então isso chama-se agulhamento. Você vai perdendo material para dentro desse material ruim, tá? Perfeito, Gladson? Respondi? Perfeito. Beleza. Então, entrando no conceito do que é drenagem, porque a gente está falando até agora com elementos de reforço, né? Então agora a gente vai partir para um outro segmento que é drenagem. Então a drenagem, ela é a ciência que tem como objetivo, através de um sistema de drenagem eficaz, né? Guarda esse nome, sistema de drenagem, remover ou impedir tecnicamente o excesso das águas superficiais, subsuperficiais e profundas, a fim de proteger e melhorar tudo sobre o que possa elas influir. Esse aqui é um conceito que o professor Marcos Jabor acabou englobando aí vários conceitos e chegou nesse último conceito que eu acho mais completo, digamos assim, se a gente for analisar o que é a drenagem. Mas aí vem, né, o que é um sistema de drenagem? O sistema de drenagem é o conjunto de dispositivos de drenagem que tem como objetivos garantir a integridade do corpo estradal e do seu entorno, bem como a segurança dos usuários, certo? E por que drenar? Por que é tão importante drenar? Bom, segundo Suzuki,
né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro do Suzuki sobre drenagem de pavimentos, mas é um livro que eu recomendo bastante. Ele diz o seguinte, que a precoce ruptura de pavimentos, cotidianamente observada, pode ser evitada por meio de sistemas de drenagem e prevenção de entrada de água, como uma correta concepção, dimensionamento e projetos adequados. Então, a água, é o que eu sempre digo, a água, a drenagem, está ligada diretamente na vida útil dos nossos pavimentos, certo? Quando a gente roda aí esse mundo em vários tipos de aeroportos, né, a gente começa a perceber, né, a gente está na área um pouco mais técnica, a gente começa a ser um pouco observativo com relação a esses problemas, né, e a gente começa a analisar diversos tipos de problemas nos grandes aeroportos do Brasil, né, drenagens superficiais mal feitas, bombeamento de finos bastante incidentes aí ao longo de pistas de aeroportos, né, tudo isso aqui gera um problema, um desconforto muito grande para a parte da engenharia e até mesmo compromete estruturalmente falando aí a estrutura do pavimento, né, sistemas de drenagens com as saídas totalmente comprometidas, então tudo isso compromete diretamente a vida útil do pavimento, né, o pavimento quando ele está saturado, ele perde resiliência, aumenta a pressão interna, causa fissura, trinca, deforma, tudo aquilo que a gente não quer para um pavimento, certo? E quais são as fontes dessa água no pavimento, né? Da onde elas podem vir, da onde elas podem surgir? Então, elas podem ser através de uma elevação de lençol freático, né? Se o lençol freático for presente, elas pode subir aqui e saturar a estrutura do pavimento, por infiltração pelas trincas e juntas, né? Que é o mais comum, digamos assim, é uma das mais comuns em pavimentos de aeroportos. Diria que talvez está muito junto, infiltração pelas bordas, né, pelas grandes áreas verdes que tem ao lado da pista, isso acaba absorvendo muita água por conta das chuvas, e isso acaba influenciando diretamente aqui na estrutura do pavimento. E a percolação natural, quando eu tenho aqui um talude, né, que aí eu tenho uma incidência um pouco maior por essa percolação lateral também. Então, essas aqui são os principais índices de entrada de água na estrutura de um pavimento, né? A gente tem que evitar isso, ou remover a água que está se infiltrando, ou não permitir com que ela chegue na estrutura do pavimento. A gente basicamente hoje vai falar de dois tipos de sistema de drenagem para combater dois tipos de problemas, né? As águas que infiltram, como eu acabei de falar, e as águas provenientes de lençol freático. A gente não pode permitir com que esse lençol freático atinja a estrutura do pavimento. Como que a gente inibe isso, né? Como que a gente prevê, como que a gente remove a água do pavimento e não permite com que ela chegue na estrutura do pavimento? Com alguns tipos de drenos, né? Os drenos profundos, drenos subsuperficiais de pavimento, que são os espinhas de peixe, os drenos laterais de base, colchão drenante, os drenos subhorizontais, são os DHPs, drenos verticais, e o que não é muito comum em aeroportos são os valetões, né? São aquelas valetas grandes no bordo da pista para efetuar rebaixamento de lençol também. Bom, a gente vai falar hoje, basicamente, de três tipos de drenos: os drenos de pavimento, os drenos profundo e colchões drenantes. Quais são os principais objetivos desse tipo de drenagem? O primeiro deles, interceptar o fluxo de água que possa atingir o subleito e ou aliviar pressões hidrostáticas internas do pavimento. Efetuar o rebaixamento de lençol freático, no caso dos drenos profundos, manter a umidade em equilíbrio compatível com as condições de tráfego seguro e desempenho do pavimento. E o que muita gente não leva em consideração é que um dreno num pé do talude, por exemplo, né, numa saia do aterro, ele também tem a função, além de fazer o rebaixamento de lençol freático, de garantir a estabilização daquelas áreas geotécnicas, né, daquela área onde tem um talude de corte, por exemplo, de aterro, naquela situação, ok? Alguns critérios de dimensionamento para essa drenagem. Drenos subsuperficiais de pavimento. A principal função desse tipo de drenagem são os alívios de pressão de camadas saturadas. Ou seja, eu tenho um problema com infiltração de água, né, na minha estrutura do pavimento. Esses drenos de pavimento, eles têm a função da remoção dessa água que está inserida na estrutura, certo? Pode ser, que eu vou chegar daqui a pouco, que esses drenos eles funcionem somente por um tempo, um determinado tempo. Por quê? Quando eu tenho uma recuperação superficial no pavimento, por exemplo, e esse meu pavimento está com uma incidência de trincas bastante elevadas, a minha água está sendo a chuva está sendo infiltrada por essas trincas.
meu pavimento está totalmente saturado, mas eu vou fazer um novo revestimento, faço o meu sistema de drenagem de pavimento, faço a recomposição da minha capa asfáltica. Essa minha capa asfáltica, inicialmente, ela é praticamente impermeável, certo? O índice de infiltração dela é muito baixo mesmo. Então, esses drenos, eles vão funcionar até com que a água seja completamente removida das camadas estruturais. Ela só vai funcionar a partir do momento, eles só vão funcionar, os drenos, né? Só vão funcionar a partir do momento com que a água comece a infiltrar novamente, né? Mas isso pode demorar bastante tempo. Então, eles podem funcionar durante um tempo, parar a sua função e depois, lá na frente, funcionar novamente. Existem 2 tipos de drenos, tá? Para esses pavimentos. Os drenos cegos, que são os drenos sem tubo, e os drenos com tubo, que são os drenos normais. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho desse conceito depois também. Como é que é feito o dimensionamento desses drenos? Hoje, o que eu faço, tá, Ramon, são dimensionamentos através do método racional, né, que é o método que está dimensionado aí no álbum, no manual de drenagem do DENIT. Esse método racional, ele prevê a minha vazão, meu volume de vazão, né, da minha água que escoa superficialmente. Então, eu parto da premissa que toda água que não escoa superficialmente, ela infiltra. Toda água que infiltra, eu preciso remover do pavimento. Então, eu faço essa análise, claro, com o índice de chuva, né, intensidade de precipitação daquela região, e aí eu verifico quais são os tipos de revestimentos que eu tenho que vão influenciar diretamente na infiltração, que vão influenciar na estrutura do pavimento, faço cálculo da vazão por metro quadrado, por área, né, e aí a gente faz a disposição das drenagens subsuperficiais de pavimento de acordo com essa vazão, tá? Para os drenos profundos, eles têm a principal finalidade de não permitir com que a elevação do lençol freático atinja a estrutura do pavimento, né? Então, quando eu dimensiono 2 pavimentos profundos no bordo da pista, é para que, na elevação do lençol freático, consiga formar essa curva de rebaixamento, que ela é calculável hoje, não permitir com que essa altura máxima da curva atinja aqui a estrutura do pavimento, não comprometendo aqui a minha estrutura do pavimento, tá? O método de dimensionamento desse sistema é o método de McClelland, tá? Na qual é o método de verificação, através desse ABAP aqui, a gente faz o dimensionamento, mas hoje a Macaferri também já tem um software, que é o MacFlow, para dimensionamento desses drenos profundos para rebaixamento de lençol freático, que facilita bastante aí na hora das verificações desse tipo de drenagem, ok? Para os colchões drenantes, é uma estrutura um pouco diferente, né, porque a gente tem praticamente que uma camada do solo, da estrutura do pavimento. Essa camada do solo é meu colchão drenante, faz parte da estrutura do pavimento, mas o colchão drenante, normalmente, ele tem tanta função para captar essa água proveniente de infiltração, quanto para não permitir que o lençol freático também atinja a camada estrutural do pavimento, tá? O dimensionamento desse tipo de estrutura, né, de dispositivo, de sistema de drenagem, é de acordo com a vazão também de infiltração, né? E aí a gente faz o cálculo aqui da espessura desse meu colchão drenante, que é necessário tanto para rebaixamento de lençol freático, quanto a vazão de infiltração naquela região, certo? Bom, um dreno, para ele funcionar, ele precisa ter alguns elementos, tá? Então, que seja ele em contato com o solo natural ou com aterro, ele precisa de uma zona de transição, esse dreno, e um núcleo drenante, certo? Essa zona de transição tem a principal finalidade de ser um elemento filtrante, ou seja, permitir com que retenha o solo, seja ele natural ou aterro, retenha o solo e permita somente a passagem da água, tá? Antigamente, se fazia esse tipo de zona de transição com material mais fino, areia, ou material petro um pouco mais fino, tá? Para que realmente conseguisse barrar esse material fino do solo, para que não contaminasse o núcleo, tá? Mas hoje já existe tecnologia suficiente para isso, né? Para que a gente consiga eliminar essa zona de transição ou substituir essa zona de transição com material granular de menor granulometria para um geossintético, que é o geotexto não tecido, né? No caso da Macaferri, esse geotexto chama-se Mactex, mas eu acredito que todo mundo já tenha tido contato com esse tipo de material, né? É um material que a gente utiliza bastante aí para drenagem,
Macaferri produz, fabrica esse material hoje no Brasil também. Então, é esse material, né? Então, ele vai entrar numa trincheira drenante, por exemplo, como um elemento de meio filtrante, tá? Que, como o próprio nome já diz, ele vai ser o filtro, vai permitir a passagem da água e vai reter o solo para o lado de fora, né? Após a passagem da água pelo meio filtrante, ele vai pelo meio drenante, que é a brita, né? Aí a brita 1, 2, dependendo do que a gente tiver disponível no local, e foi dimensionado em projetos. Esse meio drenante, ele tem aproximadamente entre 30% e 35% de vazios. Precisa de um meio condutor, aliás, precisa não, ele pode ter um meio condutor em casos de drenos cegos. A gente não tem esse meio condutor, que é o tubo perfurado e corrugado, né? E eu preciso de um ponto de captação, que é a minha destinação, a minha saída. Nada adianta eu fazer um dreno sem uma saída. Se eu fizer um dreno sem saída, vira um acúmulo de água, esse local vai ser pior do que se não tivesse o dreno. Então, eu preciso fazer um ponto de captação, ponto de saída, certo? Para os drenos, para os colchões drenantes, também preciso desses elementos, né? Meu meio filtrante, meu meio drenante. Então, não me exime aí, tanto para solos quanto para estrutura do pavimento, eu preciso fazer com que esse dreno tenha esses elementos, para que ele funcione de uma maneira adequada, ok? O que só uma foto, né, o geotexto em trincheira, por exemplo, na trincheira, o tubo lá embaixo, o preenchimento com a brita, né, o geotexto em contato diretamente com o solo. Eu acredito que todo mundo já tenha visto esse sistema de drenagem sendo aplicado. Bom, voltando aqui para nossos elementos, existe tecnologia para meu material de transição, e hoje já existe também tecnologia para o meu núcleo drenante, tá? Eu não tenho mais o meu núcleo drenante em brita, tá? Eu posso fazer meu núcleo drenante com um material, um geossintético, um geoespaçador, digamos assim, tá? Normalmente esse geoespaçador é uma geomanta tridimensional, na qual permite que tenha uma alta vazão e possa ser substituída a brita por esse elemento, né? Então, eu apresento a vocês o MacDrain, que é o nosso geocomposto drenante. Ele vem com duas faces em geotexto, né? Na face de cima, geotexto não tecido, o núcleo drenante, que é uma geomanta tridimensional flexível, e na parte de baixo também, mais uma vez, um geotexto não tecido, ou seja, ele faz um sanduíche ali, com os dois materiais filtrantes, né? Um material de transição, para proteger o meu material drenante, que é o núcleo, certo? Então, ele tem uma alta capacidade drenante, né? Para que esse dreno funcione, ele também precisa ter aqueles mesmos elementos que eu falei ali atrás para o dreno convencional de brita, certo? Meu meio filtrante, que é o geotexto não tecido, o mesmo geotexto não tecido que a gente tem no dreno convencional de brita. O que vai mudar, e muito, é meu meio drenante agora. Eu não tenho mais a minha brita, eu tenho uma geomanta tridimensional flexível. E aqui que está o pulo do gato, que é os 90% de vazios, né? Então, eu tenho agora, em vez de 30%, 35% de vazios, eu tenho 90% de vazios no meu núcleo drenante. E o meu meio condutor, que ele pode não existir. Como é que eu coloco esse meio condutor? Ele já vem com esse material, o MacDrain PD, que é de trincheira drenante, ele já vem com uma bolsa preparada para inserção no tubo. Então, em casos onde eu tenho que inserir o tubo, ele já vem com essa bolsa preparada. Mas, como eu falei, geotexto, ele faz a volta aqui no tubo, meu meio drenante, que é o núcleo, aqui com o geocomposto tridimensional flexível em polipropileno, com 90% de vazios, e o tubo, que é o meu meio condutor. Posso também fazer colchões drenantes com esse material, né? Então, da mesma forma que eu faço o dimensionamento lá para a espessura do colchão, eu tenho que começar a prever agora qual que é a minha vazão, qual que é a minha capacidade de vazão desse meu geocomposto drenante, e aí eu prevejo se eu aumento o meu número de saídas, diminuo o meu número de saídas, de acordo com a vazão de entrada, que é o índice de chuva nesse caso. Tá? Então, eu também consigo fazer meu dimensionamento de meu sistema, meu colchão drenante com o geocomposto drenante nesse caso, tanto para áreas verdes quanto para estrutura de pavimento. Ele pode ser muito bem aplicado abaixo da estrutura de pavimento. E por que se criou os geocompostos drenantes? Né? Ramon, os drenos de britas não funcionam mais? Funcionam, sempre funcionaram. Né? Se bem executados, eles funcionam muito bem. Quais são os problemas desses drenos convencionais de brita? O primeiro deles, seção excessiva. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem que fazer um dreno profundo hoje no aeroporto em operação.
no bordo da pista, tu vai fazer um dreno profundo. Drenos profundos normalmente têm 1,5 m de profundidade com 50 centímetros de largura. Perfeito? Isso vira uma obra de terraplanagem, porque você tem escavação muito grande, você tem que importar material, muito material, né? Além do que você tem uma perda de material muito grande, porque se perde muito material pétreo, né? A brita, no caso. Então, ele tem uma seção excessiva muito grande, muito alta, que acaba atrapalhando bastante na execução. Efeito da intrusão. O que eu quero dizer com isso? É a dificuldade que a água tem de percolar, depois que passa pelo meu meio filtrante, aqui o geotexto, que ela tem de percolar por um índice de vazios muito pequeno que tem a brita, entre 30% e 35% de vazios. Isso torna o número de vazios muito baixo, que é o terceiro item, o que nos traz um tempo de resposta muito elevado também, né? Então, é muito ruim esses 3 elementos. Com isso, o geocomposto veio para realmente otimizar esses 3 pontos. Então, o primeiro ponto, tem uma seção reduzida, tá? Por quê? Porque o geocomposto drenante, ele só tem 11 milímetros de espessura aqui no meu núcleo drenante. Ah, mas só 11? Com esses 11 milímetros de espessura, ele tem a mesma capacidade drenante de um dreno de até 50 centímetros de largura. Por quê? Porque meu número de vazios é muito alto, eu tenho 90% de vazios. A água percola dentro dele praticamente que livre no meu núcleo. Então, eu tenho uma velocidade de resposta muito otimizada. Então, por isso que eu consigo fazer com 11 milímetros de espessura, tá? Qual que é a espessura da minha vala que eu vou ter que fazer? No máximo aqui, um pouquinho maior que o tubo. Se meu tubo for com 100 milímetros, né? Eu vou ter que fazer a abertura da minha vala com 15 milímetros, ou seja, eu faço uma redução significativa. Com isso, eu tenho um ganho aí em velocidade executiva, menos transporte de material. E em muitos casos, já vou mostrar para vocês, em muitos casos eu reaterro com o próprio material que eu escavei, então eu não tenho botar fora, certo? Então, eu tenho vários benefícios com relação à aplicação do geocomposto nesses casos, tá? Antes de mais nada... A gente tem uma pergunta aqui do Lucas. Claro. Vou deixar tu responder. É possível o McDrain sobre o CBUQ? Sim, pode fazer o dreno diretamente sobre o CBUQ. Eu vou mostrar um case de obra, inclusive, eu não sei se é o Lucas de Foz do Iguaçu que está falando, mas das fotos aqui que eu vou mostrar é de Foz do Iguaçu, e aí a gente um deles vai ser o corte diretamente sobre o CBUQ. Ah, mas ele quer saber deitado, será? Eu não sei, ele só fez essa pergunta, né? Não, deitado, isso. Não, ele tem que estar em contato com o solo, tá, Lucas? Eu não posso, por exemplo, fazer uma fresagem, colocar o McDrain e depois saber o que diretamente sobre ele, não posso. Primeiro que o material quente vai danificar ele todo, ele vai perder sua função. Então, eu posso colocar abaixo de base, por exemplo, né? Então, eu tiro até minha subbase, coloco o material, depois eu venho com uma nova camada de solo, e aí eu venho com eu saber o quê? Pode ser, em alguns casos, se não tiver problema com muita deformação, eu posso colocar, por exemplo, só uma camada de areia sobre ela para proteção do material, né? Eu já fiz isso, inclusive. Então, coloco o material como um colchão drenante, coloco uma camada superficial de areia para proteção e depois com revestimento, tá? Isso é perfeitamente possível. Agora, o lançamento do CBUQ direto sobre ele, não, tá? Mais alguma dúvida? Só isso. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, esse material já é normatizado pelo DENIT, né? Aqui no Brasil, desde 2012. Então, ali dentro dessa norma já tem critérios de dimensionamento, qual é as condições mínimas de vazão, por exemplo, para cada tipo de geocomposto drenante, para cada tipo de aplicação. É uma norma bastante interessante e ela tem que ser seguida, assim, porque ali dentro, hoje a gente tem no mercado diversos tipos de materiais, né? Algumas com qualidades excelentes, outras com qualidades duvidosas. Então, a gente tem uma norma hoje, uma normativa, que o material que ser aplicado, para que ele seja compatível ali com o que foi dimensionado, ele tem que estar de acordo com a norma do DENIT, tá? E quais são as vantagens aí, diferenças na aplicação dos drenos com geocomposto para os drenos de brita mais geotexto, né? Então, aqui a gente tem visivelmente uma diferença muito grande. Primeiro item, segurança, né? Eu sempre falo que quando a gente aplica o geocomposto com uma abertura da vala pequena, não existe a possibilidade de uma pessoa entrar na vala, tudo isso é um problema hoje de segurança, né? Ah, Ramon, mas eu tenho que fazer a abertura da vala com essa espessura? Não, você pode fazer de uma maneira convencional, sem problema nenhum. Vai te dar mais trabalho, né? Vai ser mais moroso, mas dá para fazer também, sem problema. Meu volume de escavação é nítido aí, né? Nas fotos, que meu volume de escavação, com a mesma altura que seja,
é muito menor que um geocomposto drenante, bota fora. Em 90% dos casos, o próprio material que é escavado, ele retorna para dentro da vala, tá? Por que eu digo que 90% dos casos? Em alguns casos, eu tenho um material muito fino, né? Uma argila muito fina, e aí eu não posso recompor esse material, eu preciso fazer um pré-filtro. Eu preciso colocar algum material com uma granulometria um pouco menor em contato nos dois lados aí do geocomposto, tá? Isso teria que ser feito até mesmo com dreno de blitz geotêxtil, certo? Eu teria que fazer esse pré-filtro para inibir a comatação do geocomposto geotêxtil, o que quer que seja, esteja em contato com esse material fino. Se faz com dreno de brita? Não faz. Mas com o geocomposto fica um pouco mais fácil, porque você tem uma espessura menor, você vai menos material, né? Menos bota fora, tem um custo muito menor. Então, em alguns casos, a gente recomenda que seja feito um aterro com areia, por exemplo, né? Para que seja feito esse pré-filtro. Em 90% dos casos, eu não utilizo recursos naturais, ou seja, não tenho mais brita, não tenho mais areia, o próprio material escavado retorna para dentro da vala. Perda de material importado, né? O que eu quero dizer com isso? Essas erosões aqui nas laterais da vala, prejuízo com o quê? Nesse caso aqui, com brita, né? Então, eu tenho perda de material. Isso aqui é custo para a minha obra. A brita é o material mais caro que tem na tua obra de drenagem, nesse caso. Então, ela acaba sendo acrescida um valor considerável aí. Produtividade. Isso posso dizer com bastante propriedade, porque foi meu tema do meu trabalho de pesquisa na minha pós-graduação, na qual a gente mediu a produtividade de 2 trechos, drenos profundos, com 1,5 m de profundidade, na mesma micro-região, com o mesmo microclima, e eu posso dizer hoje que drenos convencionais de brita, nesse caso ali, em 30 dias, se teve uma média de execução de 80 metros lineares por dia, tá? Média. Com o geocomposto drenante de 240, né? Então, a gente tem aí 3 vezes mais produtividade, né? Então, com o geocomposto drenante. E isso se dá aí, cara, depois que se tem uma certa... o primeiro momento na aplicação acaba sendo um pouquinho moroso, até todo mundo entender o processo. Depois que a obra engrena, a produtividade acaba sendo muito, muito interessante mesmo. Tem obras no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente tem 600 metros lineares de produção em um único dia de dreno. Então, acaba sendo uma produtividade bastante alta. E o custo, aí eu vou mostrar para vocês que hoje já está inserido no ciclo também, o drenos com geocomposto drenante, tá? Mas se a gente for comparar um DPS 08, por exemplo, que é um dreno de 1,5 m de profundidade, com o dreno profundo de 1,5 m de profundidade, com o geocomposto drenante que está no ciclo, tem uma redução de 55% do valor. Então, além de ele ser compatível tecnicamente, eu tenho o benefício de ele ser muito mais interessante economicamente, ok? E aí aqui só um exemplo, né, uma caixa que acho que o vídeo não está indo, né? Mas é uma caixa que foi dimensionada, que foi feita aí pelo... Opa. Deu uma travadinha aqui, pessoal, só um pouquinho. Vamos ver se ele vai... É uma caixa que foi feita pela Universidade, pela Univale, em Santa Catarina. Tu tá conseguindo ver ainda, Felipe? A gente está vendo, mas está girando, travou ali o vídeo. Ele deu uma travadinha aqui, você vai voltar. Então, assim, só para explicar, 50 centímetros de cada lado, tá? Da caixa, onde o geocomposto drenante com tubo e um dreno de brita, né, com tubo também, geotexto mais brita. E foi simulada uma chuva aqui com material granular. Se vocês perceberem aqui, é um vídeo, mas, ó, é praticamente a mesma vazão que sai nos dois casos, tá? Então, eu tenho aqui, né, o brasileiro gosta de visualizar essas coisas, então eu tenho aqui essa comprovação aí, visual, para que eles sejam compatíveis tecnicamente, tá? Eu vou ter que sair aqui, vou ter que ser obrigado a sair do programa, mas já retorno aqui, show. Vamos lá, deixa eu abrir de novo aqui só um pouquinho. Enquanto ele vai abrindo aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer fazer? Isso aí, fique à vontade. Uma coisa que é importante também, enquanto o Ramon vai abrindo, é que vocês que trabalham em concessionárias ou qualquer outro tipo que precisem de uma solução, né? Vocês podem entrar em contato com o Ramon, né, Ramon? E vocês dão um auxílio, né, para a escolha da melhor solução, né? Perfeito. Isso eu vou falar um pouquinho no final, de como a gente trabalha, né?
Isso. Mas, estão vendo minha tela aí? Sim. Perfeito. O vídeo agora tá perfeito. Mas, como eu já expliquei, eu vou falar um pouquinho do que o Felipe falou. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente depois, mas vocês perceberam aí que a gente faz um trabalho técnico antes, né? Então, tem uma prévia, né? Eu falo para vocês, nos mandaram as informações, a gente, né, estudou, fizemos aí uma avaliação, então, tudo isso faz parte do nosso escopo, tá? Faz parte do nosso trabalho. Como eu falei no começo, a venda dos materiais é só uma consequência de um trabalho de engenharia que a gente tem precoce, digamos assim, ok? Ele vai travar. O problema acho que é do vídeo, Felipe. Eu vou passar ele. Slide. Vou passar ele para o próximo slide aqui para não ter problema com o vídeo. Você pode ver que essas soluções que o Ramon está apresentando, elas são muito interessantes, principalmente porque elas são soluções que podem ser executadas em tempo muito menor que soluções convencionais, né? Então, uma pista no aeroporto fechada causa uma série de prejuízos para a concessionária, para as companhias aéreas, né? E muitas vezes a gente tem poucas janelas, né, para poder estar realizando essas intervenções. Então, é interessante também poder estar utilizando soluções que tenham uma agilidade para sua execução. Exatamente, perfeito. Eu vou mostrar alguns casos de obras agora, tá? Relacionados à drenagem em aeroportos. Então, o primeiro que eu gostaria de mostrar é o Aeroporto Regional de Dourados. Talvez até tenha alguém da Infraway aí, que esteja assistindo, porque esse aqui foi um trabalho do engenheiro Leonardo, no qual também nos trouxeram todas as informações, né? A gente elaborou previamente relatórios técnicos, toda a parte de dimensionamento, do geocomporto em si, né? Vazão, as condições que tinha lá no local, de clima e tudo mais, e foi feito um dimensionamento para esses geocompostos drenantes, né? Para o sistema de drenagem, na verdade, não só para o geocomposto drenante, mas para um sistema de drenagem para a pista do Aeroporto Regional de Dourados, tá? Nesse caso, chegou-se à conclusão de que, se eu não me engano, não tinha lençol freático lá, tá? E o dimensionamento dos dispositivos de drenagem era prever com que essas áreas verdes nos bordos da pista interferissem, né, com infiltração de água para a estrutura do pavimento, e também eliminar uma possível infiltração na estrutura, de trincas, tudo mais, apesar de ser um pavimento novo, né, isso futuramente poderia afetar diretamente na estrutura do pavimento. Então, mas o principal objetivo era de banir aí a entrada de água na estrutura do pavimento através dessas áreas verdes por infiltração. Então, os drenos, percebam aqui que tinha uma variação por conta também do caimento, né, da declividade, de 0,60 a 1 metro de altura nos bordos da pista, né, nos dois bordos da pista iam ter esses dispositivos de drenagem. Aqui, se eu der um zoom, por exemplo, ó, eles estavam aqui na linha vermelha, e a linha verde, a cada 50 metros, a gente prevê uma saída, né, por conta da incidência de chuvas, por conta de tudo isso. Então, a cada 50 metros havia necessidade de fazer uma saída somente prolongamento do tubo, né, tubo perfurado corrugado até um ponto de captação lá na frente, tá? Existia um caso, por exemplo, aqui na entrada da Taxway, com um prolongamento um pouco maior, mas por conta aqui na verdade, até que não era tão problemático assim quanto da pista, né? A garantia da integridade da pista era sempre muito maior, tá? Então aí, 2 vídeos curtos, né, só do material sendo aplicado lá na pista. Infelizmente, a gente não tem mais fotos desse local na aplicação, porque a gente foi lá, deu orientação, fizemos esses vídeos, mas depois acabamos não conseguindo mais acesso à obra lá, no aeroporto de Dourados, tá? O aeroporto de Coari, também na Amazônia, né? Esses aeroportos da Amazônia são interessantes porque são da Comara, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é o comando especial lá da Amazonas, e tem vários aeroportos pequenos lá que estão sofrendo alguns processos de recuperação. Nesse caso lá,
a gente fez um colchão drenante abaixo da camada, como o Lucas perguntou. Lucas, só que assim, aqui está descrito pavimento, mas ela tem uma camada de revestimento para depois vir com o revestimento de CBUQ, no caso, né? Então foi feita uma remoção lá até a camada de base, ao longo de toda a pista, né? Em toda a área da pista foi feito um colchão drenante com o McDrain para que captasse água de infiltração, porque abaixo disso, na estrutura do pavimento, tinha solo cimento, que não podia entrar em contato com água. Então, esse geocomposto drenante, vocês estão vendo aqui que tem uma membrana azul embaixo? Esse geocomposto drenante, ele tem uma película impermeável no lado de baixo, ou seja, ele só ia receber água de infiltração, né? E aí, com essa película impermeável, não permitia com que essa água transpassasse aqui para a estrutura do pavimento e não comprometesse aqui a estrutura do pavimento. Nas laterais, foi feito aqui drenos profundos de 1 metro até 1,40 m, para um possível rebaixamento de lençol, né, porque lá também tinha incidente de lençol freático, para que esse lençol freático não interferisse na estrutura do pavimento também. Então foram feitos 2 tipos de sistema de drenagem, rebaixamento de lençol e a prevenção de uma possível infiltração na superfície. Tá? Então aqui só implanta, né, o pavimento, então percebam que nesse caso aqui, onde está achurado com essas linhas azuis, é onde tem a 22 metros por cada lado, 45 metros de pista de largura, onde tem o colchão drenante com o McDrain FP, que é de forma, né, que a gente tem uma película impermeável, e em vermelho, nossos drenos profundos, né, até sair dessas pontes de captação aqui. Tá? O aeroporto de Belém, Internacional de Belém, né, no Pará, aqui foi uma intervenção bem localizada na pista secundária, uma das cabeceiras da pista secundária, porque havia uma incidência aí de água nessa pista, eles estavam recuperando, e aí estava problemático com relação ao surgimento a saturação, perdão, de água nas camadas estruturais, mas somente nesse ponto, era bem localizado. Então foi feita uma campanha de drenagem, né, drenagem de pavimento, somente nessa área, né, eram 4 drenos espaçados em 5 metros a cada um, né, tipo espinha de peixe, só que num sentido só. Então era 4 metros de espaçamento nessa primeira linha, espaçados em 20 metros, mais 4 drenos espaçados em 5, mais 20, mais 4 drenos espaçados em 5 metros. Tá? O dreno lá era um dreno cego, tá? Sem tubo, o que nos permite, nesse caso, como eu falei lá atrás, o McDrain, ele tem só 11 milímetros de espessura. Eu não preciso fazer uma abertura de uma vala de 10 centímetros, por exemplo. Tá? Nesse caso, como é um dreno cego, se eu não tiver o tubo, claro, né? Eu posso fazer só um corte desse pavimento, a gente chama esse serviço aqui de microvala, tá? Faz um corte no pavimento com apenas 20 milímetros, certo? E aí, depois desses 20 milímetros, ó, estão vendo a campanha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 20 metros lá, 1, 2, 3, 4, certo? Então, foi feito os cortes e depois o lançamento do McDrain, tá? Eu não tenho vídeo aqui, porque estava na hora da gente, eu ia pegar um voo aqui, acabei não conseguindo fazer no vídeo deles inserindo o geocomposto drenante. Mas a inserção do geocomposto, o geocomposto já vem na altura de 33, 40 centímetros, o que for a altura do teu dreno, tá? Ele já vem com essa altura já pré-definida, e você faz o lançamento dele dentro da vala, né? Simples. Se a vala for bem executada, se for bem feita, o geocomposto não vai ter problema nenhum para entrar dentro da vala. Ok? Como vai ficar uma folga ali de 9 milímetros, o geocomposto tem 11, a abertura é com 20, a gente faz o preenchimento com areia, né, adensa com água, e depois você vem e faz o fechamento, né, sela ali ó, a tua vala. A gente só recomenda que seja com um material um pouco mais fino, né, para que ele permita entrar na vala aqui, de uma maneira um pouco otimizada, melhor, né, e aí esse aqui é a aparência final do meu dreno, né, então esse aqui é um dreno de pavimento, praticamente imperceptível para o usuário, né, nesse caso aqui de Belém, por exemplo, deixa eu voltar aqui, né, aqui foi feita uma fresagem, feito os drenos e depois vinha o CBUQ, então não havia necessidade de fazer a selagem, então foi bem tranquilo, porque ele ficou realmente imperceptível para o usuário, mas o sistema de drenagem estava feito, estava pronto, né? Qual que é o benefício disso? Né? Você não tem mais aqueles problemas de recalque,
que a gente sabe se for fazer drenos de espinhas de peixe, né? Em qualquer que seja o pavimento, seja rodoviário ou aeroportuário, vai haver uma acomodação um pouco maior dessa brita no meu dreno convencional e vai gerar um recalque. E isso é um problema, um desconforto muito grande. Nesse caso aqui, não vai acontecer. O trilho de roda nem pega dentro, tá? E aí, a partir deste ponto aqui, eu posso fazer um prolongamento para a saída, né? Ou então eu ligo ele num dreno longitudinal, sem problema nenhum. Ok? Ô, Ramon, o Alexandre está perguntando qual a temperatura extrema positivo ou negativo, que essa solução suporta sem danificar. Se for lançar não saber o que em cima, por exemplo? Isso é. Não, esse material aqui, se tu botar o material a 100 graus em cima, ele vai derreter. Entendeu? Tá. Ele é plástico. Pense que é plástico. Se qualquer material quente aí a 60, 70 graus, ele vai danificar. Tá? Então, a gente não recomenda que seja feito nenhum tipo de material quente sobre ele. A não ser, claro, eu tenho um solo ali que está no sol há muito tempo, mas mesmo assim não vai estar nessa temperatura. Não, ele está né? perguntando, acho, mais pela incidência, não pelas material quente, mas por a durabilidade, por exemplo, de 45 graus, por exemplo, no aeroporto. Não tem problema. Quando a temperatura não há problema. O problema é, como eu falei no começo, raios UV, tá? É a única coisa que degrada consideravelmente e perde as propriedades dos geossintéticos. Tá? Então, se ele não estiver exposto a raios UV, tu não vai ter esse problema. Tá? Como eu falei, os fatores de redução lá atrás, tem um dos fatores que é elementos químicos e biológicos. Ele considera temperaturas um pouco mais elevadas também. Tudo isso é considerado no dimensionamento dos geossintéticos, tá? Então, quanto a essas temperaturas, a variação, vou fazer uma aplicação em Belém do Pará, que está a 50 graus, ou em Curitiba, que está a -2, quanto a isso, não tem problema nenhum, tá? Bom, o aeroporto de Foz, como eu falei que ia falar, né, também foi uma intervenção localizada, só num trecho aqui na entrada, a taxiway, nesse ponto aqui, foi feito 2 tipos de drenos, os drenos em microvala, tá, sem o tubo, dreno cego, também com o corte lá que eu falei de 20 milímetros, e os drenos longitudinais laterais de base aqui, tá, também, nesse caso aqui também foram drenos sem o tubo, eu não sei o porquê, na verdade, eu não participei desse projeto, na verdade, não participei nem do projeto, nem da aplicação. Houve dimensionamento que não foi feito pela Macafé, foi feito o dimensionamento e foi aplicado o material. A gente tomou conhecimento na hora da venda só do material. A gente foi lá, demos instruções para aplicação. Mas eu confesso que não participei do conceito da solução, tá? Eu sei que foi feito nesse trecho aqui um dreno lateral de base e nesse trecho aqui, esses drenos em microvala, como eu falei, para remoção da água de camadas saturadas. Eu sei que depois disso houve uma transição, né, de gestão do aeroporto e acabou se perdendo contato. Eu não sei nem se esses drenos estão funcionando da maneira correta, se foram executadas as saídas e como acabou se desenrolando essa questão, tá? Ô Ramon, a Carolina aqui está perguntando se esse dreno cego é capaz de atingir a profundidade que auxilie da drenagem entre as variações de diferença na estrutura do rolamento e acostamento, entre o BGS, por exemplo. Vamos lá. Sim. Quando eu tenho que fazer a microvala, esses equipamentos de corte, que não tem, os equipamentos de corte da microvala, eles cortam até 55 centímetros de profundidade, tá? Então, até isso, a gente consegue fazer com microvala. A partir disso, eu posso fazer aberturas um pouco menores. Tem equipamentos que cortam com 5 centímetros, 10 centímetros, dá para fazer o geocomposto drenante até 2 metros de altura, sem problema nenhum, tá? Existem casos, por exemplo, onde eu tenho drenos cegos, eu tenho um corte no pavimento, eu tenho que fazer um encaixe de uma nova estrutura de pavimento. No caso de um acostamento, por exemplo, né? Ou fazer uma ampliação de pista lateral. Essas duas estruturas, elas podem, ali na junção das duas estruturas, elas precisam de um elemento drenante. Muitas vezes elas são estruturas totalmente diferentes, né? E aí eu posso colocar esse geocomposto grudado ali. Eu tenho um case de obra exatamente sobre isso em rodovias. Não vou postar hoje, mas em rodovias eu tenho esse case de obra. Eu boto ele grudado na estrutura existente e eu venho com nova estrutura de pavimento ali compactando as camadas como se não tivesse nada. Você tem que prever as saídas, tá?
Então, essa altura desse dreno, ele pode ser de 40, 60, 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, depende de como é que for a estrutura do pavimento, tá? Então, é possível, sim, fazer alturas conforme tu tem a estrutura do pavimento, sim, sem problema nenhum. Bom, só para a gente finalizar com relação aos casos de obras, eu vou mostrar para vocês um caso de obra de uma rodovia, tá? Porque aqui tem as etapas construtivas dentro da rodovia, e esse aqui virou um case meio de referência para a gente, tá? Porque foi a própria Maccaferri que executou isso aqui. Então, é na RS 715, RS 717 do Sul, aonde lá o projeto contemplava com 2 drenos longitudinais profundos nos bordos do acostamento, tá? Esses drenos tinham 1,50 m de profundidade, mas com recomprimento de 10 centímetros, ou seja, o geocomposto drenante tinha que ter 1,40 m de profundidade, tá? E assim foi. Então, o equipamento que faz esse tipo de vala, né, a gente chama de valetadeira, isso aqui é uma valetadeira de faca, que a gente chama, né, é uma motosserra gigante, ele faz a abertura da vala com 15 centímetros, nesse caso, e até 1,60 m de altura. Nesse caso aqui, ele corta solo, mas pode ser feito o corte em pavimento também direto, né, só troca aqui um pouco o sistema, mas ele pode fazer esse corte também, e aí depende do tipo de dreno que você está sendo aplicado. Nesse caso aqui, o corte era em solo, então ele faz a abertura da vala, faz a abertura da bobina, né, aqui está a bobina com o geocomposto drenante, ó, com 1,40 m já de altura, já vem já com a altura já para projeto, faz a abertura, coloca onde, lembra que eu falei lá atrás que ele tinha uma bolsa numa das extremidades para inserção do tubo? Dentro dessa bolsa vem uma linha guia, você amarra a linha guia num tubo e, do outro lado, uma pessoa puxa a linha guia e o tubo entra dentro da bolsa. Certo? Então, super simples, em 2 pessoas você consegue fazer, sem problema nenhum. Depois de colocar no tubo dentro da bolsa, né, dispõe já o sistema completo ao lado da vala e você vem e coloca o material dentro da vala. Certo? Não precisa todo esse pessoal aqui colocar o material na vala. Isso aqui eles estavam fazendo fotos lá, o órgão estava no dia fazendo fotos e filmando. Então, se eu ligar o áudio para vocês aqui, vocês vão ver o pessoal, não, vamos bater foto. E aí acaba atrapalhando um pouco, mas assim, em 2 pessoas você coloca o material para dentro sem problema nenhum. É um material muito leve, muito flexível. Um dado interessante é que esse material com 20 metros de extensão, 1,40 m de altura, a bobina pesa 17 quilos. Então a pessoa consegue transportar ela sem problema nenhum, né? Ah, amor, as bobinas vêm com 20 metros, eu tenho que fazer minha saída a cada 20 metros? Não. Se eu minha saída a cada 100 metros, eu faço a união de 5 painéis e faço a saída, tá? Depois disso, depois de colocado o geocomposto dentro da vala, nesse caso aqui, o próprio material que saiu, que escavou-se, né, a gente retorna dentro da vala. Então, retorna o material dentro da vala, não preciso deixar o geocomposto no centro da vala, posso deixar no lateral da vala, tá? E aí, colocando na lateral, faça a recomposição do material próprio material escavado, a única premissa tem que ser compactado. Nesse caso aqui, a compactação foi manual, mas hoje já existem aí, né, compactadores mecânicos com prolongamento e estreitamento da pá, que acabam auxiliando bastante nesse tipo de compactação, ok? E aqui a finalização, como era no acostamento, não houve necessidade de colocar nenhum tipo de revestimento, né? Foi plantado grama depois aqui. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Só para finalizar, né, gente? Eu acabei me estendendo um pouquinho aqui, mas a Maccaferri, ela possui aí a maior variedade de soluções de geossintéticos hoje do mundo, tá? A gente trata cada projeto como único, como eu falei lá atrás, a gente pensa, né, nós somos engenheiros, fazemos engenharia antes de qualquer coisa, a gente vai pensar em cada problema numa solução adequada para aquele problema, a mais barata possível, tá? Podemos apoiá-los aí nas concepções do projeto, né? Então, como o Felipe falou, eu estou com um problema aqui no meu pavimento, né, com trinca, será que dá para aplicar o geocomposto? Não dá? Ou de drenagem, dá para fazer, não dá para fazer? Chama a gente não cobra nada por isso. Tá? A gente vai até o local, faz uma análise, a gente traz os dados para dentro de casa, a gente faz todos os cálculos, relatórios técnicos, e entrega isso para vocês sem custo nenhum, tá? As nossas geogridas e os geocompostos, os drenantes, estão entre os geossintéticos mais experimentados e testados do mundo, tá?
e a gente tem milhares de casos de referência que comprovam a relação de custo e benefício. Qual é o apoio que a gente consegue hoje fazer esse contato, como está tendo hoje, né, muito mais fácil, se habituou a isso. A gente tem uma plataforma chamada Web Channel, que eu vou mostrar para vocês depois, que vocês podem se cadastrar lá, assistir vários cursos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, tá, que é bem interessante. A gente realiza visitas técnicas, né, antes, durante e pós-obra, tá? A gente tem uma central de estudos hoje, que nos auxilia na parte de desenhos, então a gente faz toda a parte de estudos técnicos, como eu falei, cálculos, desenhos técnicos. Na verdade, é um projeto muito completo, o Felipe utiliza bastante isso aí, né, Felipe? São trabalhos bastante técnicos, bastante completos, tá? E a gente entrega para vocês isso em DWG, tá? E não cobra nada por isso, tá? Então, acaba ajudando bastante, principalmente aí no desenvolvimento de soluções. A gente possui no nosso site, hoje, alguns materiais técnicos, alguns manuais técnicos, tá? Que auxiliam vocês no dimensionamento, informativos técnicos, explica passo a passo para dimensionamento de algumas soluções. E, como eu falei lá atrás, vocês perceberam, a gente também tem vários softwares, tá? Softwares para dimensionamento de canais, de estabilidade de taludes, de solo reforçado, de muro de contenção à gravidade, de pavimentos, tá? Alguns deles estão disponíveis no nosso site, tá? Gratuitamente, vocês podem entrar lá e baixar. E a gente dá alguns cursos, inclusive, às vezes, né? Então, tem aqui uma empresa, eu quero fazer um curso de dimensionamento de gabião. Não tem problema, a gente vai lá, disponibiliza o software para vocês, e a gente faz esse curso para fazer para vocês fazerem os dimensionamentos de gabiões, tá? Eu fiz esse curso há 15 anos atrás. Pois é, desde então ainda a gente faz. Pois é. A gente tem o Web Channel, né, que é o nosso canal digital, que é voltado para profissionais de engenharia. Dentro desse Web Channel, vocês vão encontrar lá muito material gratuito, tá? Com palestras, com eventos técnicos. É bem fácil o acesso e tenho certeza que dá para aproveitar bastante coisa lá dentro, ok? Fico aberto a perguntas, mas antes de mais nada, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, aos que ficaram aí. Os meus contatos estão todos na tela, fiquem à vontade em me ligar, me mandar e-mail. Aqui no sul, por exemplo, do país, a gente tem um engenheiro em cada estado, na verdade, no Paraná tem 2 até. Fiquem à vontade, a gente está disposto aí a sempre ajudar. E eu sempre digo que qualquer que seja o teu problema, se for muito grave, em menos de 24 horas a gente está no teu para tentar ajudar, tá? Então, obrigado, gente, pela atenção de vocês, e eu fico aberto a perguntas aí e qualquer solicitação. Vamos lá, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Pode perguntar. Fiquem à vontade, gente. Ô, Valzenira, Valzenira Miranda, é isso? Acho que você botou aqui no chat, né? Assim, você colocou na secretaria que trabalho, né? Entre em contato comigo, Valzenira, me manda uma mensagem, vamos agendar. A gente pode marcar um dia até lá, fazer essa apresentação, ou até fazer uma apresentação um pouco mais geral, mostrando mais soluções do Macafé, contenções, né, enfim, outros geossintéticos. Hoje foi mais focado na parte de pavimentação e drenagem, mas a gente tem aí diversas soluções que podem ser de interesse de vocês, tá? Então... Se eu não me engano, a Valzenira fica em Manaus. Não tem problema. O Felipe já foi com a gente para Manaus, né, Felipe? Lá Foi com vocês lá, deu uma palestra. Pode falar, querida. Oi, Ramon. Eu peguei aqui o fim da tua palestra, mas eu até falei para o Felipe que eu ia divulgar e eu obrigar minha estagiária a participar. Eu trabalho no setor de aeroportos, na Secretaria de Infraestrutura. Então, eu peguei aí o final da tua apresentação e eu vi que algumas soluções bem pertinentes a tudo que a gente trabalha aqui dentro, pavimentação, agora na questão de revitalização de alguns pavimentos de aeroportos também, por isso que eu me interessei muito, né, por conta disso. Então, quanto mais informação nessa área de pavimentação, e não só isso, né, eu já conheço
a MEC de algum tempo, então eu acho que seria interessante trazer essa palestra, porque a gente conseguiria aplicar essas soluções não só na questão de pavimentos, mas como você falou, aí na parte de contenção, que a gente também trabalha muito aqui, porque tem algumas obras de grande porte, então ia ser bem legal. Vou te perturbar, sim, pode deixar uma mensagem. Não, entre em contato, sim, a gente tem um engenheiro que fica em Belém, mas ele atende aí em Manaus também, que é o Johnny, né? Mas a gente se desloca, eu já desloquei até o Felipe, até Manaus, uma vez aí, para fazer uma palestra no DANIT, e para auxiliar a gente. E aí a gente combina certinho uma data, né? E aí a gente vai, sim, pode entrar em contato. Pode ser até online mesmo, não sei, a gente vê ótimo. Aí. Perfeito, eu achei interessante, muito, aproveitou bem aí toda a tua explanação e explicação. Bacana, muito bom. Muito obrigado, você. O Douglas... Isso, pode falar. Você está lendo ali. Vamos lá, eu vou disponibilizar essa apresentação para os e-mails cadastrados ali, tá? Então, eu vou disponibilizar ela. Mas, se tiver qualquer dúvida, Douglas, pode entrar em contato comigo aí, a gente vai se falando, tá bom? Fica tranquilo. Mais alguém, pessoal? Bom, queria agradecer aos quase 40 que tiveram aqui, né, até o final, 10 horas da noite. Realmente todo mundo ficou aqui até o final. Quando o pessoal fica, é porque o conteúdo é muito bom. Então, eu queria te agradecer bastante aí, Ramon, e queria convidá-los para amanhã. Amanhã é com o José Roberto, né? Vai ser a parte de drenagem, e realmente é uma palestra imperdível também. Vou deixar o espaço aí para o Ramon fazer as considerações finais dele. É isso, obrigado a todos por terem ficado aí, espero ter conseguido passar um pouco, trocar um pouco de ideias com vocês, né? Acho que apresentar um pouco as nossas soluções. E realmente, como o Felipe disse, não percam amanhã, porque o José Roberto, ele virou uma referência hoje de drenagem, né, drenagem urbana. Se vocês seguirem o Instagram dele, aí ele virou, a gente chama que é o popstar da Amazônia, porque ele tem mesmo um público hoje muito assíduo, e ele tem dado alguns cursos bastante interessantes. Eu acho que vale a pena, sim, vocês assistirem também a apresentação dele amanhã, tá? Mas obrigado, gente, mais uma vez, Felipe, obrigado pelo convite. Sempre muito bom bater esse papo com vocês. E, por favor, não deixem de entrar em contato se tiverem qualquer dúvida aí, fiquem à vontade, tá ok? Obrigado, gente, boa noite a todos e um grande abraço. Bom, pessoal, boa noite a todos e até amanhã, tá bom? Um abraço a todos. Valeu. Boa noite a todos aí, até amanhã, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal. Boa noite, até amanhã. Boa noite, valeu. Boa noite, obrigado aí pela palestra. Boa noite.